Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai, pois é. Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai. Vou entender que foi pneu que estourou. Vou procurar e contratar bajulador. Pegar pirraça até colar minha versão. Vou acusar quem discordar de traição. Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai, pois é. Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política aqui em clima de São João, esse nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem. Tava lendo a pauta aqui sempre com muita antecedência, né? Nos últimos 5 minutos. E a cada tópico que passa eu me sinto um ser humano vivendo num mundo pior. E é todo um processo, né, cara? Cada semana isso vai piorando, né, cara? A primeira parte é eu me sentir um ser humano. Que já, às vezes já é um pouco triste. Aí um ser humano nesse universo é ainda mais complicado. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? E aí, salve, salve! Nesse clima de festa junina que não vai ter, bactéria filha da puta. Eu vou fazer aqui igual o Rodrigo Maia, entendeu? Vou pegar meu pedacinho de bolo, de macaxeira aqui pra entrar no clima. Esse vídeo dele comendo um bolo é muito bom, né, cara? Procurem aí, ouvinte, depois, quem não tiver pego a referência. E completando o nosso quarteto de hoje, temos aqui uma convidada especial, ela que é cientista social, mestranda em sociologia, militante do coletivo Ibiri, que atua na defesa dos direitos de povos de terreiro, pesquisadora nas áreas de relações étnico-raciais, descolonização e saberes afrodiaspórico. Espero que eu tenha acertado. Também idealizadora do Black Twitter nordestino. Eu estou falando dela, Stephanie Souza. Seja muito bem-vinda ao Midcast. Oi, gente. Obrigada. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Maravilha, Stephanie. Espero que você não se arrependa ao final da gravação, como a gente fala aqui para todo convidado que vem aqui no Midcast Política, essa loucura aqui. Mas como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, informar que estamos gravando diretamente do dia 9 de junho de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje por aqui, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem o Polêmicas, Piadas e Tretas, dependendo da semana tem o Pega Fogo Cabaré, eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o Momento Carluxo, a poesia da semana e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato. Mas não menos importante, temos aqui o nosso Momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os queridos 10 ouvintes, respeitando obviamente a distância segura de 1,5 m. Lembrando para o ouvinte mais novato ou mais desavisado, que na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, caso você não queira escutar os salves, beleza? Vamos começar então mandando um salve aqui para o Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, essa dupla incrível do podcast Medo e Delírio em Brasília, que semana passada aí citou 2 vezes o Midcast em 2 episódios maravilhosos, como sempre. Fica aqui o nosso salve, nosso agradecimento para eles, né, Rodrigo e Diego? Com certeza, se você não ouve ainda o Medo e Delírio em Brasília, tá ouvindo errado. E a gente escuta até pra sentir inveja, porque, assim, era o que a gente até gostaria de fazer, ter um humor tão refinado, tão profundo, tão complexo, mas a gente não consegue, né? Então a gente já fica feliz de ser citado dentro do podcast deles. Perfeito, resumiu muito bem, cara.
Fica também aqui um salve pro sempre presente Jornal ATK, que mandou um salve pro Paysandu Esporte Clube. Primeiro salve para um time de futebol aqui, né, cara? Segundo ele, o Paysandu fez uma campanha de arrecadação de alimentos muito top lá em Belém. E também mandou um abraço a uma distância segura para @Senhora Patológica. Seguindo aqui os salves, tem também o Carlos Alberto, que pediu um abraço para ele e pro Rosano Freire, pois ele tem certeza que depois disso, depois de ter a arroba dele citada aqui nos salves, ele vai começar a escutar aqui o Midcast Política. Assim espero. Stephanie, você pode ler os próximos 2 nomes aí, por favor? @dascacruz 4200 mandou um salve pro Qualquer Coisa e pro Oxentinique e para todos os antifas desse Brasil, além de um abraço à distância para todos nós que estamos aqui gravando. O Flávio Alan pediu um salve pro Mano Pedro, o Pedro Wort, WRT. Exato. Rapidinho, antes do Rodrigo falar, eu queria pedir pros ouvintes, se puderem no salve, bota o nome, porque esse pessoal fica no perfil botando os nomes malucos, não dá pra saber, a gente fica botando as arrobas, aí fica mais difícil ainda de falar, cara. Então, se vocês puderem falar qual é o nome de vocês, ao invés de só arroba, facilita aqui pra gente. Coloca o arroba, coloca um apelido, um elogio, um xingamento, que já é o suficiente também pra gente poder fazer referência à pessoa, né? Sim. Um que tem um nome aqui, o nosso querido Lucas Plancos, ele pediu um salve para ele, um salve aí, Lucas Plancos, e um abraço, com a devida distância, para @_Boliça, e um puxão de orelha na @Gigin Santos, para ela ouvir o episódio inteiro do Midcast. Eu vou dizer que eu compreendo a @Gigin Santos, eu entendo a dificuldade de ouvir 2 horas de programa falando de coisas tão agradáveis, mas vamos tentar. Vou mandar aqui também um salve pro Antônio Daniel, que ele pediu um abraço para ele e um beijo para sua conge, @LeleCrioula. E um salve aqui também para nossa querida Lívia Santos, um salve para ela, e ela pediu também para @Senhorita Pavan. E ela falou se der tempo, mas é claro que dá tempo, né? Vai um jabá aqui da revista Quadrilátero, @Heavy Quadrilátero. A revista Quadrilátero é uma publicação que ela está no ar lá desde 2019, com um tema que acho que não foi tópico específico de discussão aqui no programa, mas é super condizente com as nossas pautas, que é a diversificação econômica da microrregião da Serra do Caraça, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado extremamente dependente da mineração, o que obviamente gera uma série de problemas. Então, trabalhar com esse tema, discutir a diversificação econômica é algo de suma importância. Tem um texto, ela até comentou que tem um texto dela, que saiu essa semana na revista, falando sobre a Covid-19 e a permanência das atividades de mineração na microrregião da Serra do Caraça. Então fica aí o jabá, acessem a revista Quadrilátero para se informar um pouco mais sobre essa temática que é específica, mas de suma importância. Um salve para o queridíssimo Rafael Thompson e outro para o Pastelando Podcast, o @EitaCast ou o @Matotototos_, pro Mogli, suponho que seja o menino lobo, e para as mulheres do podcast Chá com Rapadura. A queridíssima Ada Cristina mandou um beijo à distância para o @Oxenandinho. E, por fim, mas não menos importante, a Heloísa pediu um abraço para sua mãe, a dona Silvia Helena, que, segundo a Heloísa, sempre escuta o Midcast junto com ela. Desculpa os palavrões aí, dona Silvia. Além disso, ela pediu um salve também pro Tio Pino Oficial, o Tiopinho Oficial, para incentivar ele a acompanhar o Midcast Política. Ai, caraca, é uma arroba melhor que a outra que aparece aqui, cara. Acho que eu vou mudar a minha sugestão. Deixem só as arrobas mesmo, que fica mais engraçado, né, cara? Ô, Rodrigo, eu tava dando uma olhada aqui, você comentou na parte lá da Gigin Santos, e ela tem razão também, cara. Os últimos 4 episódios do Midcast foram com mais de 2 horas. Eu não tinha noção disso. Agora que eu fui olhar aqui pra confirmar isso, e realmente... Que absurdo, cara. A culpa é da realidade, só assim deixar isso bem nítido pra todo mundo. A culpa é da realidade, não é nossa. Exatamente. Rodrigo e Diego, temos sugestão na lista atualizada de comunistas? Não. Esse agora eu tô no clima de festa junina, entendeu? Sem a gente ficar discutindo esse negócio de entrada de gente escrota na lista de comunista. Até porque o que sugeriram essa semana pra gente, os ouvintes também estão brincando, né, cara?
Cara, vai acabando a opção. Chega uma hora que, bicho, não tem condição de discutir alguns nomes, sabe? Vou tentar de novo enfiar CNN aqui, ó, uma boa. A gente vai até debater um nome que o pessoal sugeriu, mas não na lista de comunistas. Então, vamos agora direto para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começamos esse nosso bloco falando de uma personalidade que outrora era criticada pelo seu silêncio ensurdecedor e agora, durante a pandemia, ganhou projeção no debate político. Estamos falando dela, Anitta. Segundo o levantamento da empresa Quaest, sei lá como é que se fala, a pedido do Sonar e divulgado pelo jornal O Globo no último dia 3 de junho, a Anitta se tornou a terceira personalidade mais influente na política no Brasil em 2020, só ficando atrás do Pandemito e do Felipe Neto. E aí, como é que a gente pode analisar essa situação? O que vocês acham? Falta de interesse do público pelos políticos tradicionais? Ou isso é apenas aí um resultado da influência que a Anitta já possui nas redes? Stephanie, caso queira começar, fique à vontade. Eu percebo que realmente a Anitta ela já tem uma influência muito grande nas redes, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E ela tem um fã-clube que é muito fiel, muito leal a ela e que esteve do lado dela mesmo na época em que já haviam vários grupos criticando e denunciando determinadas posturas dela. E mesmo assim esse grupo estava ali em defesa dela, sempre a apoiando, dizendo que não ia tirar o seu dinheiro rosa da mão da Anitta, ia continuar consumindo seus produtos. Então, ela mesma, embora alguns grupos dissessem que ela seria cancelada, ela conseguiu, na verdade, crescer cada vez mais, né? E aí eu percebo que eu não tenho certeza se foi uma estratégia que eu já ouvi algumas pessoas com teorias de que isso está sendo mais uma estratégia de marketing dela. Eu não sei se é uma estratégia de marketing dela para que ela possa se autopromover também nesse momento, para não receber as críticas que ela recebia em outro momento, né? Mas eu fico feliz de ver que ela tá buscando entender o que ela não entendia e dando espaço para que outras pessoas elas possam estar lá falando, quem entende desses assuntos de política, né? Como a Gabriela, que ela possa estar conversando sobre isso, né? Eu acho que é um dever que toda pessoa que tem o nível de influência que a Anitta tem, eu acho que é um dever que todas elas deveriam cumprir. Não acho que deveria ser algo que a gente considerasse tão, sei lá, tão excepcional, tão incrível. Essa é uma das falas dela que eu mais gostei, assim, e que acho que esse tipo de coisa faz diferença, é ela ser, de certo modo, sincera, assim, dizer, olha, me cobravam muito opinião sobre coisas que eu não entendo e eu fui estudar para tentar entender. Eu acho isso ótimo. Ela mostra realmente uma humildade, né, de dizer que não entendia e buscar aprender. Eu acho que isso é um bom exemplo para todas as pessoas que seguem ela. E também ajuda a desmistificar um pouco, né, trazer mais para um linguajar um pouco mais popular, para um público que não costuma, que está sempre naquele chavão ridículo de que política não se discute, né? Eu acho isso, primeiro, muito bom, pelo que vocês falaram, né, dela reconhecer que não entendeu, procurar ir atrás, e aí demonstrando assim, né, abrindo caminho para quem tá aí sob a influência dela na internet. Para ir atrás também, né, para procurar se esclarecer, eu acho isso muito importante. Não, assim, tem uma coisa, um outro grande lucro desse ponto aqui dessa notícia da Anitta, que é porque o Vitor colocou isso aqui em polêmicas, piadas e tretas e a gente não fez piada. Mas né, é uma polêmica, cara. Polêmicas, piadas e tretas. Não, isso é uma agulhada direta em você, tá vendo? Mas fui colocar ali a Anitta pra fazer piada e não tem piada nisso, cara. Isso aqui é um assunto muito sério. Não tem piada nenhuma. Na verdade, é incrível. Não deveria ser, mas é muito importante que ela esteja fazendo isso. Vou puxar uma treta aqui, só pra dizer que não cabe no bloco, que era isso que eu ia falar e lembrei agora. Que isso é bom pra esfregar também na cara de certos ex-presidentes que tá achando que ainda tem é dono do monopólio, né? Da narrativa. Sim. Né? Que anda fazendo caquinha aí na internet e a minha velhofobia tá aqui de novo. Exatamente. Não, e a Anitta, pra mim, ela tá fazendo um caminho interessante porque ela tava
no sentido inverso do que o Felipe Neto fez, né? Porque o Felipe Neto, ele surgiu na internet falando um bando de bobagem sem saber do que ele estava falando, depois ele foi estudar e agora voltou repaginado. A Anitta não, ela ficava quieta, decidiu agora a quarentena para ela, nesse caso, foi uma coisa boa, né? Se juntou ali com a Gabriela Prioli, que já estava em ascensão aí nas redes e agora tá usando da influência dela. Cara, eu tava vendo que teve vídeo dela com a Prioli que alcançou 1,5 milhão de pessoas, cara. Elas comentando sobre algo relacionado à política. Então, assim, quebrando também aquela coisa de que política não se discute. Então, realmente, assim, é muito importante. Inclusive, a Anitta tem uma coisa interessante, que saiu várias notícias e também muitas pessoas nas redes sociais estavam zombando dela porque ela não tinha entendido como é que se dava a separação dos 3 poderes, que supostamente seria uma coisa muito básica. E ela não entendia e ela perguntou sobre isso. Muitas pessoas riram. Mas, ao mesmo tempo, a partir daquele momento, várias outras pessoas que não conheciam, não entendiam como é que se dava a separação dos poderes, passaram também a entender. Então, é bacana quando ela mostra isso, né? Que ela não entende, porque a partir disso, tanto ela vai aprender, quanto outras pessoas vão aprender através dela. Exatamente. Para nossa ouvinte Anitta, né, já que assim, esse elogioso comentário que a gente fez aqui, inclusive essa humildade, a gente poderia continuar com isso e de repente voltar a fazer show aqui no Cobilândia Funk Club, em Vila Velha, Espírito Santo, que a última vez que a Anitta fez show aqui no Cobilândia Funk Club ainda era conhecida como MC Anitta. Isso faz muito tempo. Você foi nesse show, cara? Nesse não, já tinha passado a minha época de CFC, mas assim, é um clube de funk histórico aqui no Espírito Santo, então se ela quiser retornar aqui, né, o ES vai te receber bem, e agora não mais como MC Anitta, né, olha quanto tempo faz, quem é fã da Anitta vai lembrar da época que a Anitta era MC Anitta ainda. Mas eu acho que esse assunto que a gente estava falando aqui da Anitta, ele faz um bom link com o nosso próximo tópico, no que diz respeito, né, a essa tentativa de jogar para escanteio, principalmente a influência do PT, né, no cenário aqui do debate político, tendo em vista o quão forte aí foi o antipetismo na última eleição e como os casos de corrupção acabam não desgrudando a imagem do PT, né? Basta perguntar pro seu tio do Zap. Por que eu tô falando isso? Porque foi criado no WhatsApp um grupo denominado Democráticos, reunindo alguns congressistas, dentre eles Kim Kataguiri, Joyce Halseman, Marcelo Freixo, o Lindo do Molon e a Tabata Amaral. E segundo pessoas ouvidas pela Folha de São Paulo, deputados do PT não teriam sido convidados e um dos motivos alegados é de que o Lula tem relutado em participar de movimentos suprapartidários de oposição. E aí, como é que vocês veem esse grupo aí, os democráticos? Eu não consigo ver, cara, porque ele tá tão no centro, tá tão no extremo centro, que fica difícil de enxergar, sabe? Tá tão longe ali. Fica assim, cara. Eu tô surpresa que o Alexandre Frota não está nesse grupo do WhatsApp. Verdade, hein? Surpresa. Bela observação. Nosso anarcofrotismo não presente. Eu acho que colocaram, ele mandou uns 5 vídeos pornozão dele mesmo e aí tiraram. Falando em pornô, o que esse grupo deve rolar de fake news, né? Porque tem o Kim Kataguiri e o Joyce Halseman, cara. 2 especialistas no assunto, né? Cara, eu vou fazer um comentário muito esquisito aqui. É porque provavelmente não vai dar pra entender, é uma referência um pouquinho. Não, cara, a Janaína Pascoal não tá nesse grupo. Não, nem é a grande Jana que vai entrar. É um comentário até cultural, cara. A Alana e eu terminamos de assistir um seriado essa semana, um seriado nem novo, não, é de 2018, baseado num livro que eu gosto muito, que é um livro do China Miéville, A Cidade é a Cidade, e eu achei engraçado que no seriado, e na história, você tem 2 cidades que existem em uma cidade só, né? São 2 cidades em uma cidade. E as pessoas que habitam uma cidade não podem enxergar a outra. É proibido por lei. E elas são completamente diferentes e politicamente antagônicas. Uma briga com a outra. Acabei de imaginar, cara, como que pessoas que elas não podem existir, sabe, no mesmo espectro político, elas não podem ser tão correlacionadas, elas resolvem fazer um grupo de WhatsApp. Talvez elas comecem a mandar mensagem e os outros não leem. Eu consigo imaginar esse diálogo. Sabe, todo mundo manda mensagem, a pessoa não lê, o seguinte manda uma mensagem diferente que também não vai ser lida, e depois e assim você continua um não diálogo, que pra mim é o que o extremo centro faz muito, sabe, é um não diálogo. Eu discordo e não concordo, muito pelo contrário, pra mim tá bom 0 grau. O grupo de WhatsApp é um grande Twitter onde ninguém segue ninguém, né?
Qual é a categoria que a gente pensou no programa passado mesmo? É a categoria Aguinaldo Timóteo, né? Aguinaldo O nome desse grupo tem que ser Aguinaldo Timóteo. Caraca, pode crer. Mas e o Marcelo Freixo ali no meio, cara? Cara, assim, Marcelo Freixo. Vamos deixar o Marcelo Freixo para outra oportunidade, a gente faz um podcast sobre ele. Mas aí que tá, se vocês fossem fazer um grupo de WhatsApp suprapartidário contra o Pandemito, vocês chamariam a galera do PT? Sim. Sim. Sim, eles não iriam aparecer, mas a gente chama, Eles né? não iam aceitar, mas a gente ia chamar. Eu não sei não se eu chamaria, gente. Não posso negar. Eu acho que eles iriam querer aparelhar esse grupo de WhatsApp só postando coisa do Lula. Tá entendendo? Mas você pode chamar com a tranquilidade de saber que eles não vão aceitar. Isso é mesmo bom. Aquele convite pra educação, né? Você já chama a pessoa, já com certeza que ela não vai aparecer. Vai dar alguma desculpa, né, cara? Mais algum comentário aqui sobre esse grupo Aguinaldo Timóteo? Muito bom, cara. Não, só ia comentar que eu fico puto que o PT tá desde o segundo turno da eleição de 2018 se isolando-se a si mesmo do resto do campo progressista da política nacional e agora tá reclamando que tá sendo excluído. Sim. É foda isso, e isso tá acontecendo tipo, desde a conjuntura local até a conjuntura nacional, em vários lugares. O PT se fechou ali em si mesmo e não sei que porra que tá acontecendo, assim, parece algum tipo de delírio coletivo lá dentro. É foda isso, cara, porque independente aí de erros e acertos, o PT ainda é o maior partido do país em base de apoio popular, o PT ainda é o maior partido da Câmara, então era importante que o PT participasse mais ativamente disso tudo, só que quem tá na liderança tá com a visão meio torta, assim, meio complicada, né, porque na eleição, tipo, já no segundo turno da eleição de 2018 se aliou a golpista em vários estados para eleger governador e agora vai falar que não vai entrar numa frente dessas aí, whatever, por causa de golpista, e fica meio... é foda. Sim, o PT, ele tá com um ego muito grande. E aí, tá mais do que na hora deles perceberem que não pode ser assim. Se eles querem realmente uma mudança pro país, eles têm que reavaliar a postura que eles estão tendo nesse exato momento, não só em relação às eleições, mas nesse momento mesmo. O Diego até comentou, tipo, essa semana teve, né, um debate na Globo News que tava o Ciro, a Marina e o FHC defendendo uma frente ampla, e aí depois o PT ficou reclamando que parece que não foi convidado e tudo mais, mas acho que vai de encontro com o que o Diego falou. Agora, uma coisa que eu fico sempre na dúvida é quando fala, o Lula tá excluindo o PT desse caminho e tal. Às vezes eu fico na dúvida se ele ainda tem esse poder todo, se é só ele que tá com essas ideias, porque tem ali a Gleice, tem a galera ali da cúpula que pode ser que essas pessoas também não estejam querendo contato, não estejam querendo se misturar nessa, entre aspas, frente ampla, né? Não sei se é só o caso do Lula não, cara, como sempre bota a culpa nas costas dele, né? É porque o PT, ele é formado por tendências. E aí, a tendência que ela tem se mostrado bastante forte é justamente essa, que engloba Lula, que engloba a Gleice e aquelas pessoas que têm uma postura mais crítica, digamos assim. E que, ao mesmo tempo, não é tão crítica, porque a gente sabe que a crítica vamos ser oposição, porque não estamos no governo, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente estivesse ocupando o governo, a gente não iria, provavelmente, tomar ações tão diferentes. A gente ainda iria se aliar a determinados setores conservadores. Então, não é uma coisa só de uma pessoa, do Lula, mas é uma atitude enquanto tendência, uma tendência que é majoritária dentro do partido. É isso. Diego, vai comentar? Não, era exatamente isso que eu ia falar. Rodrigo, algum comentário? Cara, assim, primeiro que eu concordo com os dois. Eu tava imaginando uma coisa completamente idiota aqui. Eu tava aqui tentando imaginar qual é a média de idade da juventude do PT. Porque se tem, assim, eu não consigo imaginar como que deve ser a cabeça de um militante da juventude do PT, assim como eu não imagino como é a cabeça de um jovem militante do PSDB. Imagina você ser um jovem petista ali dentro da militância. Como é que deve ser o seu quarto, sabe? É como um adolescente ter no seu quarto, plotado na parede do seu próprio quarto, uma foto do seu pai, sabe? Você não consegue sair daquilo. Você vai ter que dormir na sua cama, talvez, sei lá, trazer alguém para dormir com você na sua casa, porque você já é jovem, e na parede do seu quarto tá plotado na parede inteira uma foto do seu pai, porque você não consegue se desgarrar daquilo. Como é que vai pra frente? Como é que é jovem assim?
Isso me lembrou uma figura muito ilustre do PCdoB aqui de Manaus, que a gente chama de menino velho, porque ele é jovem desde que eu era bebê. É tipo o Lindbergh, né, cara? Ele tem mais tempo ele tem, acho que quase tanto tempo de universidade quanto eu tenho de idade. E ainda é vendido como o jovem fulano, não vou nem falar o nome para não dar palco pra maluco. Ele é a upcoming liderança do PCdoB aqui há pelo menos uns 10 anos. Ai. Bom, Diego, vamos seguir então a pauta aqui, porque parece que o inverno mal apareceu aqui em pleno outono brasileiro, fez ali uma alusão a supremacistas brancos, né, que é uma coisa comum que o pessoal faz por aí, xingou o ministro da STF, mas já quis ir embora do país logo em seguida, né? É a frente fria, né, que vai subindo aqui do Planalto Central em rumo à América do Norte. É bom que não dá pra falar sobre isso sem rir, cara. Não dá pra definir. Então, porque aparentemente a Fernanda Giromini ela apoia o atual governo, o atual regime que comanda o país, mas está pedindo asilo político em países dos outros. Aí eu tô meio sem ter como entender, assim. Porque se você está no governo, tem apoio do governo, apoia o governo, por que você quer ir embora? Não, e detalhe, o que eu achei interessante na notícia é que ela tentou fazer isso de forma informal. Eu queria entender como é que se pede asilo de uma maneira informal, cara. Ela fez só uma consulta, foi negada e... Não, beleza, então ok, vou ficar ela por aqui mesmo. Ela chegou com o embaixador lá em Brasília e falou: então, seu embaixador, dá pra você quebrar essa castanha aí pra sua chegada? Na moralzinha, assim. Mandou um bora marcar um asilo diplomático. Ou ela achou que o embaixador era o do Bananinha e foi perguntar pra ele, por isso que foi informal. E afinal ele é embaixapeiro, né, cara? Ai, céu, gente, cara. Mas só pra ouvinte que não... Só rapidinho, só pro ouvinte que não acompanhou, a notícia é a seguinte: Sarah Winter tentou asilo político nos Estados Unidos. Segundo o advogado, o pedido teria sido negado pela embaixada na semana passada. De acordo com a defesa, a solicitação foi feita informalmente e não por vias oficiais. Mas realmente, se ela é aliada do governo, ela tá com medo de quê? Eu nunca vi isso, você realmente ser aliado do governo e pedir asilo político. Se você é aliado do governo, o governo tá tentando fazer o quê com você? Se você é aliado, né? Assim, na cabeça dessa galera, a gente tá vivendo uma ditadura do STF. A gente tá vivendo uma ditadura do judiciário. O judiciário persegue as pessoas, censura a liberdade de expressão. Você não pode mais dar nenhumazinha declaração racista. Você não pode mais fazer marchas supremacistas na esplanada. Tá proibido isso, cara. Isso é uma loucura, sabe? Você não pode defender o fechamento do Congresso, o fechamento do próprio STF e a morte daqueles vagabundos todos que estão lá, né? Você não pode fazer isso, que, assim, é realmente uma ditadura. Agora, alguém cantou um lápis, alguém jogou um lápis de consciência na testa dela, de repente, falou: então, você vai ser presa. Você pode ser presa, porque, assim, você é uma pessoa famosa, uma pessoa que apareceu, mas pra essa gente você não é ninguém. Sabe? Você é carne de canhão. O pessoal, pra te deixar te prender lá, você acha que eles vão gastar sangue pra poder tirar da cadeia? Não vão. Não, e aí o que eu achei interessante dessa notícia é que diz assim, ó, conta o que ela fez, né, nos protestos em frente ao STF, gritando: careca togado, ministro covarde, queremos liberdade, viemos cobrar, o STF não vai nos calar. Aí vem assim na reportagem: sobre a manifestação, o advogado afirmou na semana passada que sua cliente jamais quis dar essa conotação. O que ela quis foi usar da sua expertise em prol das suas convicções atuais, que são de uma mãe de família patriota temente a Deus. Ela disse que o protesto foi baseado no livro Juízes, capítulo 7, versículo 16 da Bíblia. Cara, que expertise é essa dela? É o quê? Em fazer protesto estilo Ku Klux Klan? Em expertise em xingar ministro da STF? Que expertise é essa, gente? Não faz o menor sentido isso, pelo amor de Deus. Eu acho tão curioso. Eu acho tão curioso que ela é tão, vou falar aqui com a expressão que a gente usa aqui no Ceará, que ela se acha tão bichona, tão corajosa,
fica postando foto com arma na internet, fica dizendo que vai quebrar ministro, mas tá com medo de ir pra cadeia, porque ela sabe que não dura um dia, entendeu? E aí, ela só se cria mesmo através da internet, porque, rapaz, se fosse aqui no Ceará, eu não sei não, viu? Cid Gomes já ia chegar com a retroescavadeira nela, né? Rapaz, sim, exatamente. Vocês viram, né, o que aconteceu já aqui. Então, ela se acha muito bichona, já tá querendo fugir. Olha, o melhor que ela pode fazer é fugir mesmo, viu? Porque eu tenho certeza que realmente ninguém aqui vai estar aqui pra proteger ela, não. Se acha, mas não aguenta uma pisa, né? Exatamente. Eu só vou aproveitar aqui para mandar um recado para o nosso ouvinte, excelentíssimo senhor procurador Frederico Lustosa de Mello, do MPF de Brasília, que tem aí nas suas mãos um pedido de prisão preventiva de gente que está querendo fugir do país, seu procurador. Dica! Bora botar para andar! Viu? Fica de brother aqui. Agora, Rodrigo, seguindo aqui na nossa pauta, parece que teve um certo cidadão aí, né, que disse recentemente que a Covid-19 idiotizava, né, que idiotiza as pessoas e agora testou positivo para o novo coronavírus, né? A despeito disso, né, acima disso, assim, a gente não quer que ninguém, a gente não deseja, melhor, a gente não deseja a morte de quase ninguém. A gente quer que todas, as pessoas elas precisam, se elas têm que passar por uma dificuldade, que elas passem pela dificuldade e elas se restabeleçam, né? Então eu vou imaginar aqui que o Daniel Silveira, ele dizia que a Covid-19 idiotiza as pessoas, né? Uhum. Então, de repente, assim, tem aquela coisa, né, de menos com menos dá mais. Então, de repente, depois que ele passa pelo Covid, ele se torna uma pessoa coerente. Imagina, assim, cara, agora que ele pegou, quando ele voltar, ativa alguma coisa na cabeça dele e ele acorda, abre os olhos e fala: Senhor, é isso que significa pensar? Eu nunca passei por essa experiência, estou maravilhado. Agora, eu só queria chamar ele aqui, Lara Penson Fire, que ele dizendo que não fui à manifestação por conta da orientação do líder, presidente Bolsonaro. Tu jura que o Bolsonaro te orientou a não ir pra manifestação por estar com Covid? É sério. Me assina um papel com esse negócio aí, rapidão, só pra ver o negócio. Olha que por pouco ele não arrisca perder algum cargo, ser rechaçado do governo por ter dito isso, né? Porque o Bolsonaro vai pegar essa declaração e falar: como assim? Isso aqui vai contra as diretrizes do governo, isso aqui tá contra tudo que eu defendo. Mas vocês estão sentindo um cheirinho estranho assim no ar? Como se o demônio tivesse se manifestado aqui no meio de nós? Eu senti alguma coisa por aqui, Diego. O que houve? Porque, pra você aí que não está familiarizado com a mitologia judaico-cristã ocidental, quando o demônio aparece, ele deixa um cheiro de enxofre no ar. Mas acho que tá errado. Acho que vamos ter que fazer aí a versão da nova era da Bíblia, porque uma senhora apareceu lá no Chiqueirinho essa semana e disse que o excelentíssimo Senhor Deus falou com ela que tem a cura para o coronavírus. E é enxofre. Eu adorei isso, cara. Nitidamente Deus está te trollando, minha senhora. Nitidamente ele está zoando com a sua cara, sabe? E o Bolsonaro realmente marcou uma reunião para ela com o Ministério da Saúde. Eu acho que ela vai ser a próxima ministra. Será a próxima ministra da Saúde. Ai, cara, não, ela, melhor... ela já foi muito puxa-saco, né? No início ela já foi falando que Deus tinha um projeto com ele de exaltar ele perante as nações. Então pronto, já conseguiu o cargo. Não, pelo menos ela tá interessada em encontrar alguma solução, né? Ela tá interessada em encontrar alguma coisa que ajude as pessoas que estão com Covid-19. Ela não tá negando que tem pessoas com Covid-19. Mas olha só, eu quero dizer que ela tá certa, porque literalmente o verbo exaltar significa colocar em um lugar de destaque, né? Realmente o Bolsonaro já está em um lugar de destaque no plano internacional por ser o maior idiota a governar o país atualmente. Não, e ela deu a solução de usar um dente de alho cru por dia para aumentar a imunidade e tal, né? Porque é rico em enxofre e tudo mais. Só que no próprio site do Ministério da Saúde já tá dizendo que isso é fake news, cara. Isso que é o maravilhoso. Mas eu vou deixar a dica aqui para você aí, diretor de hospital, que tá precisando de uma reuniãozinha no ministério, mas não tá conseguindo, o assessor não te atende, é só ir lá no Chiqueirinho e falar que Deus te revelou que a couve-flor é a cura do coronavírus.
você consegue uma reunião no Ministério da Saúde assim, ó, rapidinho. Agora, Eu acho que ela associou o alho cru ao morcego. E aí ela pensou em alguma coisa tendo a ver com vampiro. E aí todo dia você come um alho cru pra se proteger. Pô, como é que você conseguiu achar uma lógica nisso, cara? Sim. Alô, Temer, fala vampiro, já lembro logo do Temer, né, cara? Sim. Assim, falando em personagens, né, de fantasia... achei curiosíssimo na continuação desse vídeo que teve um sujeito que ele, assim, cara, essa piada ela foi muito boa. Eu não sei quem é o sujeito, não deve ser um dos apoiadores dele, que tava lá e pediu pro Bolsonaro mandar um abraço, mandar um salve lá pro abraço da morte, né, cara? olha a ideia, meu amigo. Tipo, ele pediu um abraço pro Deadpool. O melhor Bolsonaro falando, você vai me desculpar, mas eu não conheço quem é esse cara, não tem como mandar um abraço, não posso me comprometer aqui com você vai me desculpar. Eu não conheço esse Deadpool. Então eu quero dizer pra você aí, jovem de 15 a 20 e poucos anos, que é super fã do Deadpool, como é que você consegue ser fã do Bolsonaro, cara? Ele nem sabe quem é o Deadpool, ele não acha o Deadpool legal, entendeu? Ele não viu os filmes. Reveja seus conceitos aí, parça. Assim, eu acho que qualquer fã do Deadpool que se possa dignar fã, sabe, deveria começar agora uma campanha na internet, Deadpool contra Bolsonaro, sabe? Essa deveria, no mínimo, tinha que subir a hashtag Deadpool contra Bolsonaro. Fazer um Deadpool inflável, botar em frente ao Palácio do Planalto, né, cara? Fazer uma manifestação. Deadpool pela democracia. Pela democracia, isso aí. Podia fazer um pichuleco do Bolsonaro no formato do Deadpool quando ele tava com a perna pequenininha no filme. Vou morrer aqui rindo, cara. E no meio de toda essa risada eu vou dizer que pega fogo, cabaré! Então, Stephanie, você que não está aí no ataque de riso, eu queria perguntar, se por acaso o Caetano Veloso te processasse, você perdesse e tivesse que pagar uma indenização, o que você faria para conseguir o dinheiro? Quanto a indenização? 2 milhões e meio. Nossa, 2 milhões? E meio. Meu Deus. Gente, eu não sei. Mas tipo, 2 milhões e meio de reais? Acho que eu fugia do país. Eu fugia do país. Não tinha como conseguir esse dinheiro. Não, mas sabe aí... o que eu faria, Diego? Só desculpa te interrompendo, sabe o que eu faria? O que você faria? Eu lançaria cursos de filosofia por YouTube e cobraria 3 a 4 mil reais na inscrição. Aí se eu conseguisse, sei lá, 3 a 10 mil inscritos, rapidinho eu conseguia esse dinheiro. E o melhor de tudo, eu nem ia precisar fazer conteúdo nenhum. Sabe, eu podia pegar qualquer daqueles vídeos 3D infantil e colocar lá pro pessoal e falar, isso aqui é Descartes, e pronto. Mas por que, Diego, você tá perguntando isso aí? Não, cara? porque teve um certo astrólogo aí, muito conhecedor de estudos místicos do islamismo, que está atualmente morando nos Estados Unidos, que coincidentemente, né, foi condenado a pagar 2,8 milhões de reais de indenização para o Caetano Veloso. E alguns dias depois ele começou a ameaçar derrubar o governo. Mandando enfiar condecoração no que é um lugar que ele gosta bastante de sugerir, cara. Chamou o governo de merda. Então acho que a gente pode usar esse termo aqui à vontade também, cara. Se ele que é aí a mãe desse governo, né, tá chamando quem somos nós. Eu reclamei do nosso humor agora há pouco, né? Falei que o nosso humor não é tão requintado, obviamente, quanto o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Mas, cara, se comparado com o humor do Olavo, você assiste 2 minutos de vídeo dele, você percebe que ele realmente parou na 5ª série B. Sabe? Ele não consegue articular 3, 4 frases sem criar um apelidinho jocoso, engraçadalho com algum twitteiro, alguma pessoa assim, não consegue, cara. Cada frase que ele fala, vem uma frase de 5ª série na sequência. E aí, Rodrigo, na sequência desse vídeo aí do vô, xingando todo mundo, ameaçando derrubar o governo, veio o bastião do Pandemito, que inclusive recentemente esteve em uma reunião com ele
lá no Planalto junto com outras figuras notáveis das igrejas neopentecostais, dizendo o seguinte: um desafio ao Olavo de Carvalho, você é um astrólogo falido, quem é você para derrubar um governo? Você não derruba nem síndico de prédio, escondido na América, quer que Bolsonaro te defenda do quê? Covarde! Fica de longe falando asneira e fazendo acusação idiota. Só kkkkkkk. Eu acho que essa treta é tão boa que ela me fez concordar com o Silas Malafaia. Quando ele fala que, né, fica de longe falando asneira e fazendo acusação idiota, eu devo concordar. E ainda me fez concordar com o Olavo de Carvalho, quando ele virou pro Bolsonaro e diz: outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem os crimes. Você presencia em flagrante, não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. É verdade. Né, cara? Isso aí é tipo uma versão daquele meme do picho ocorre e nada acontece, né, bicho? Feijoada. Ai, gente, esse Olavo de Carvalho é muito vitimista. O cara sabia que estava apoiando um candidato que tinha um gabinete do ódio, que disseminava ódio, aí quando ele passa a ser, vamos dizer, sofrer um pouco de hostilidade nas redes, aí ele já vai chamar todo mundo de falso. Eu acho mesmo que ele é bem quinta série, é aquele tipo de cara que só ele é sincero, é verdadeiro, é amigo, e todo mundo, ele é o fofoqueiro e todo mundo que tá ao redor dele é falso. E aí, tanto que todo mundo que era próximo dele se afastou, né? O que eu queria mesmo era uma rinha entre o velho da Havan, o Olavo e o Silas Malafaia. Eu aposto 20 conto no Silas, que ele quebra os outros dois. Vou acrescentar uma banheira de enxofre, sabe? Podia ser assim, ó, uma rinha deles aí, com o Silas, pra mim, sei lá, é o João Batista do Rio de Enxofre da República. Isso tudo feito no banheiro de enxofre. Eu tava pensando na parte desse vídeo, Stephanie, que das partes que eu mais gostei, assim, eu faço um apelo aqui. Um apelo pro criador do Orkut, que é nosso ouvinte, com certeza. Você, criador do Orkut, por favor, eu sei que você guarda essas páginas do Orkut que não existe mais, devem estar guardadas em algum servidor, em algum lugar. Por favor, disponibiliza as páginas para mostrar aqueles 200 trilhões de páginas anti-olavistas que ele falou que tinha lá no antigo Orkut. O cara resgatou o Orkut para falar que as primeiras milícias digitais eram anti-olavistas. O nível de alucinação e megalomania desse sujeito, cara, é patético, cara. Mas eu queria pedir aqui pro editor carinhosamente tocar aí pra gente uma Carmen Miranda, Mamãe Eu Quero Mamar, em homenagem a personalidades brasileiras radicadas nos Estados Unidos, porque funcionou. O bebêzão chorou e mamou, porque logo depois o excelentíssimo suprastado velho da Van apelou a um grupo de empresários solicitando recursos para o Olavo de Carvalho. Está conseguindo dinheiro, vai receber doações aí pra pagar a sua indenização. Não, o engraçado dessa história aí do velho da Van é que depois tem uma notícia na Folha, né, dizendo que alguns empresários não toparam essa ideia, né, tipo o cara do Smart Fit, o cara da Riachuelo, só que aí eu não tinha visto isso, que parece que o Olavo ofendeu o velho da Van chamando ele de palhaço e falando que ele se veste igual um Zé Carioca, e mesmo assim o cara foi ajudar o vô, cara. Puta que pariu, impressionante. Briga não tem, mas assim, só pra deixar marcado aqui que isso é uma demonstração de... O Olavo de Carvalho se diz capitalista, né? Olha como que o sujeito capitalista consegue, né? Os seus bens pelo esforço próprio, com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu mérito, ele consegue superar qualquer dificuldade. Vivendo o sonho americano nos Estados Unidos, ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele não precisa pedir a ajuda de ninguém, jamais, para conseguir o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento e resolver os seus próprios problemas. Bom, então vamos fechar por aqui esse Pega Fogo Cabaré. O vô parece que tá conseguindo o que queria, né? Porque no dia seguinte, depois dessa birrinha dele, ele já falou que estava apoiando o governo e tudo mais. Vamos agora para o Momento Carluxo. Veja um palhaço triste com a cara do Carlos, o Coringa, ou um palhaço com cara de louco, de mal, sabe? Com a cara do Carlos. Vê se você não conseguir fazer, fala com o Jean. Então, aparentemente esta é a excelentíssima senhora deputada Joyce Hasselman pedindo aí uma encomenda pro primo micreiro, né, pro sobrinho micreiro, falando para fazer um meme aí com a cara do Carluxo. Ele, não contente, foi lá e fez, né, ele já devia ter para viralizar aí
nos Reddit forchando a vida. Aí ele tweetou o vídeo, né, com a sua própria cara vestido de Coringa. Esse áudio dizendo, e aí, @STF oficial, vamos combater o ódio de certos parlamentares? São provas e não narrativas. Seria mais uma voz de Joyce? Será? Mistério. Cara, eu aposto que ele tem um pôster no quarto dele com essa montagem dele de Coringa. Eu não tenho a menor dúvida, cara. Cobrindo aquela janela que não tem janela, né? Em cima daquela cortina que não tem janela atrás. Nossa, não me traz essa imagem não, cara. Essa imagem é muito doentia, bicho. Isso aí, nossa, cara. Isso é muito David Lynch pra minha cabeça. Cara, mas tá uma guerra aí de áudios, né, vazados, né, da Zambelli com a Joyce. Eu não acompanhei muito não, mas eu vi passando aí pela timeline. Não, tá bonito. O Sérgio Moro tá recolhido aí da função de juiz, mas a indústria de vazamento teve uma recuperação boa, né, nessas últimas semanas. Eu tô vendo aqui a imagem, eu não devia estar vendo isso tão tarde da noite. Pesadelo. É assustador. Porque é aquela coisa que você assiste de manhã, que você vai ficar fazer várias coisas durante o dia, e aí você vai poder não pensar nisso e dormir em paz. Ai, cara. Mas seguindo aqui o nosso Momento Carluxo, que agora é um Carluxo verso, né, em franca expansão, nós tivemos ele, o menino Serginho, o Marreco, tentou aí, ele tá dando os seus primeiros passos no Carlos Chase ainda, né? Ele tweetou o seguinte, imagine um avião em pleno voo, na tempestade que, de repente, perde o piloto. Depois, o substituto do piloto. E, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise. Eu queria lembrar que ele, até pouco tempo atrás, era comissário de bordo nesse avião aí, né, cara? Então agora ver que esse papinho é fácil demais, né? Que merda. Agora eu que imaginei o Moro de Puta que pariu. O senhor gostaria de mais uma plástica? Mas como esse aqui é um bloco que fala aí da semântica, né, e da hermenêutica do Carlos Chase, eu vou traduzir aqui pro Carluxo, que é nosso ouvinte, poder entender, né, já que o tweet, apesar de um pouco confuso, ainda estava em português. O nosso queridíssimo Denis Almeida, o especialista, o grande gramático, o professor Pasquale do Carlos Chase fez aqui uma tradução livre que segue: avião, tempestade, biografia. Onde está o piloto? Substituto? Não existem. Ferradura, alicate, torniquete, boneco Chuck. Transparência. Tirem suas próprias conclusões. Queria bater palma aqui. Que belo trabalho do Denis, cara. Se tornando a cada dia um grande especialista no Carlos Chase, cara. Parabéns. Foi uma tradução, assim, belíssima. Assim, o que eu acrescento é que, querido Denis, você precisava ter passado isso pro latim, porque advogados só falam latim. Advogados não falam outro idioma, então isso deveria estar no latim. Vivamos tempestas, criticism and interpretation. UPS gobernator, substitutus not est solea, pliers, et turnicet, cruc pupa, perpicus, trahunt sus conclusiones tum. Aí, ó, isso aqui é o Carlos Chase com o Serginho. Interpretation. Muito bom, faltou cara. Só o aviones aí. Qual é o limite desse momento, Carlos? Cara, não há limites aqui. Rapidinho, o Diego, antes de você puxar o último, que eu esqueci aqui, cara, de anotar que o Denis, ele tinha pedido um salve hoje, e ele botou assim, um salve em Carlos Chase, cara. Ele botou assim, biografia, amizade, salve, parceria, podcast, história. Por onde andará Daniela Amorim? Tirem suas conclusões. Daniela Amorim realmente está sumida aí, não manda mais um salve pra gente, não manda um alô, um abraço aí pra nossa, talvez ainda ouvinte Daniela Amorim. E a presidenta autoproclamada do Vale também tinha pedido um salve aqui, pediu um beijo coletivo molhado, jogada à distância pra ela e pra sua digníssima, a Dayana Farias. Então fica aqui o ajuste lá no momento dos salves. E por último, mas não menos importante, nós temos, sem dúvida, 41 dos segundos mais incríveis da internet. Porque vocês já viram o vídeo? Não. Eu não cliquei para aquilo ter áudio, desculpa. Eu não tive coragem. Ouçam, é muito bom. Então deixa eu botar aqui.
Rodolfo. 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 ¿Qué te pasa? Rudy. Ruli. Rodolfín. Rodolfín. Rodolfo. 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 Está muerto. No respira. A ver. Sí, respira. Respira. O sea que está vivo. ¡Rodolfo! Ah, estaba dormido. Rodolfo! Rodolfo! Puta que pariu. Que tweet é esse, cara? A Stephanie não vai querer voltar mesmo, não. Cara, são 11 horas da noite aqui, cara. Diego, são 11 horas da noite aqui. Eu sei que você tá uma hora a menos aí no fundo. Pô. Cara, que vídeo foi esse, cara? Qual o contexto Eu te peço, ouvinte, encarecidamente, abre a descrição do episódio e vai ver esse vídeo. Pra você que não vai conseguir ver, ou porque o Carlos te bloqueou. Eu vou enviar agora mesmo pra Luísa Mel. No vídeo, nesses 41 maravilhosos segundos, tem um porco deitado, desacordado, e aí chega um cara pra tentar... Ele acha que o porco tá morto e ele passa a gritar, tentar acordar o porco, puxa pela orelha gritando: Rodolfo! Rodolfo! Oh, estava dormindo. Cara, mas por que ele tweetou isso? Você tem alguma ideia? Quem seria Rodolfo aí na... Cara, eu vou me compadecer aqui que ele só achou esse vídeo sensacional, porque eu achei esse vídeo sensacional, entendeu? Em algum momento ele não pensou em tweetar sobre política, né? Mas assim, qualquer coisa que ele tweete com pouco é uma ofensa pra Joyce, assim, tá tentando ofender a Joyce de alguma maneira. É verdade. Nossa, cara. Mas, cara, Rodolfo! Enfim. Ô, gente, o porquinho tava dormindo, coitadinho. Pois o cara ficou preocupado, achando que o porco tava morto, e o porco não tava, gente. É uma história com final feliz. Atrapalhou o sono do porco. Como é que dele, ficou feliz? saiu correndo. Alguém aí de Manaus que seja muito próximo do Diego, por favor, acorde o Diego em algum momento gritando Rodolfo. Só pra falar, a história teve um final feliz. Você fala, que bom que teve um final feliz. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra parte que todo mundo acha chato? Vambora, então. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato. Primeiro agora aqueles subblocos que já se tornaram frequentes aqui nessa parte final do programa. A gente vai ter um tópico do Departamento de Notícias Surpreendentes. Por quê? Porque o nosso, até então, chamado de vice-presidente moderado, né, de voz moderada do Planalto, e moderado não sei pra quem, né, a gente já passou o histórico aqui do Mourão, pra gente não esquecer quem é o Mourão, e nessa quinta-feira ele fez questão de nos lembrar do que se trata o Mourão, quem é essa figura, com um texto publicado no Estado de São Paulo, no qual ele opina sobre as recentes manifestações e como elas deveriam ser encaradas tanto pelo lado político quanto pela polícia. E para ele, as manifestações pró-democracia que a gente tem, elas são atos delinquentes que não são caso de política, mas sim de polícia. Ele também diminuiu os debates em torno das manifestações antirracistas, e com aquela velha história de que no Brasil não existe racismo, no Brasil não existe ódio racial. Isso no momento em que a gente discute e noticia uma série de mortes de crianças por conta de violência policial e de descaso racista de pessoas ricas. Então a gente, no meio desse cenário, me vem o Mourão para nos lembrar de quem ele é realmente e que se a gente não tiver uma cassação da chapa integral, a gente vai continuar muito ferrado. Eu ouso dizer que mais ferrado ainda, porque como a gente comentava, sei lá, há 5 milhões de anos atrás, eu acho, quando começou esse governo, o Mourão vai perder muito menos tempo com um treta idiota de internet e vai levar muito mais tempo aprovando reforma neoliberal no Congresso, né? Sim, é sempre importante lembrar, pontuar que o Mourão, ele é vice, ele faz parte desse governo efetivamente, ele contribui. Inclusive, ele tem uma relevância muito grande em fazer esse diálogo com as Forças Armadas, em conversar com o Congresso. Ele tem mais essa facilidade e de realmente ter esse diálogo político com esses outros setores, coisa que o Bolsonaro não tem, né? Então, se ele assumindo, ele vai continuar com a agenda do Bolsonaro,
inclusive tendo muito mais influência para poder aprovar coisas, assim como o Temer tinha, apesar de não ser, vamos dizer, do Mourão não despertar essa paixão que o Bolsonaro desperta, o Temer também não despertava, mas ele tinha a governabilidade, né? Ele conseguia gerir e aprovar coisas. Então, realmente a gente tem que ter cuidado com os dois, e não só um, tem que ter essa captação integral da chapa. E lembrar que o Mourão, ele é um militar de verdade ali. Sim. Sabe, o Bolsonaro se acha militar. O Mourão é militar de verdade e de uma tradição do militarismo brasileiro que é extremamente racista. O militarismo brasileiro é racista de carteirinha. E esse tipo de racismo que ele se desenvolve em países colonizados, como o caso do Brasil, em que você diz, cara, não existe, você nega que existe racismo. A gente discutiu isso muito no último episódio, como que a gente nega a estrutura racista que existe no Brasil, e os militares, eles são especialistas nisso. Então, você vai imaginar o Mourão na presidência, a gente enxerga o Mourão tá lá com aquele fenótipo indígena dele, a gente vai imaginar que porque ele tem um fenótipo indígena, ele não vai ser racista contra os indígenas, ele tá numa tradição militar que tem por objetivo extinguir os povos indígenas, os povos originários do Brasil. E você encarar as falas do Mourão já de longa data, você vai perceber que para ele, o que você nem discutiria racismo, porque na concepção dele é extremamente interessante que a população que ela é pobre, ela continue cada vez mais pobre, e que a população que ela é, em certa medida, já escravizada dentro dessa estrutura, porque não tem a menor possibilidade de ascensão econômica, ela seja cada vez mais fadada a permanecer naquele papel de subempregado, e sem nenhum direito. Aquelas falas que a gente escuta do Bolsonaro, e que elas são óbvias quando ele diz que a gente não precisa nem interpretar muito para entender que é isso que ele quer, que mais ou direitos ou emprego, isso está presente no discurso do Mourão desde sempre. Ele não precisou alardear isso a todos os ventos. Vamos lembrar que ele passou por um trabalho de treinamento de marketing antes dele entrar para o governo, para poder parecer que ele é uma pessoa razoável, mas a cada vez que você pergunta, quanto mais você pergunta o Mourão em entrevistas, mais nítido fica que ele representa essa tradição militar, que ela está muito mais aprofundada no que foi a nossa ditadura militar, civil-militar, do que o próprio Bolsonaro. Sim, isso mesmo. Ele tem muito mais o apoio dessas forças militares do que o próprio Bolsonaro. E em relação às falas racistas dele, ele mesmo já mostrou que ele tem um grande apreço pelo próprio Neto, porque o próprio Neto é branco, né? Passou por esse processo de branqueamento a família dele, esse branqueamento da raça, e por isso que o neto dele é bonito. Então ele já se demonstrou racista várias vezes, e aí é algo que é extremamente preocupante. Então é importante lembrar que realmente estão bem aliados. Esse governo é um governo que ele é racista e que se propõe a continuar mantendo e propagando cada vez mais um extermínio, seja através das forças do Estado, né, desses agentes públicos que invadem favelas e que tiram a vida de pessoas, ou seja mesmo através do descaso com o que está acontecendo aqui com o Covid, né? Mas a gente tá falando aqui dos riscos que seria mesmo uma saída, um afastamento do Bolsonaro e uma ascensão do Mourão ao cargo de presidência, então que não muda muita coisa, embora a gente continue desesperado com o genocida no poder, mas a gente vislumbra, né? A gente tem uma ponta de esperança com os processos de cassação da chapa, que nesse caso a gente invalidaria a eleição da chapa completa. Hoje começou o processo de julgamento no TSE, de uma das ações que pede a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão. O nosso espetacular Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele assumiu recentemente o TSE e ele já colocou em pauta um desses pedidos de cassação, começou a ser julgado hoje. Esse pedido em específico, não acredito que ele vá muito adiante, porque ele é muito pontual. O pedido começou a ser julgado hoje, ele veio do Boulos e da Marina Silva, e eles pediram a cassação com uma justificativa de que houve uma interferência muito grande na votação a partir da invasão do grupo de Facebook Mulheres contra o Bolsonaro. Vocês vão se lembrar desse caso, talvez. Esse grupo ele foi invadido e trocaram o nome do grupo para Mulheres com o Bolsonaro. Era um grupo muito grande e ele passou a ter postagens pró-Bolsonaro naquele período. Isso criou muita confusão. Isso é um
dos pedidos começou a ser julgado. Por ser uma questão muito pontual, eu não acredito que ele vá muito adiante. No entanto, a gente tem mais uma série de pedidos de cassação da chapa que incluem as investigações que são feitas dentro da CPMI das fake news e do inquérito das fake news recentes também. Tem um diálogo entre elas. Algumas foram pedidas pelo Ciro e pelo Haddad, aí, logo depois do segundo turno, já em cima das denúncias de compras de pacotes de mensagens ilegais dentro da campanha do Bolsonaro. Eu fazia parte desse grupo das mulheres contra o Bolsonaro e que realmente naquele período as mulheres elas estavam tomando a frente e atuando de forma muito significativa pelo ele não, né? Por esse não voto no Bolsonaro. E em alguma medida, sim, a invasão desse grupo e as postagens que deixaram de ser feitas, que até então essas mulheres elas faziam, com certeza acabou ajudando para que ele se elegesse, né? Mas eu também acho que é uma coisa que não vai para frente, infelizmente. Eu acho que a questão da CPI das fake news é o que vai dar algum resultado, porque aí são várias pessoas com destaque nacional, né, com relevância política, que estão correndo atrás disso. Foi colocado na mão de grandes advogados também. E é a nossa melhor chance, né, a nossa melhor jogada, realmente, para conseguir alguma justiça nesse país. Eu também não tenho confiança nenhuma nesse pedido de cassação, tendo em vista o que o Alexandre de Moraes, né, pediu aí à vista do processo hoje, tipo, da carta marcada isso, ele tá fazendo isso para dar aquela enrolada, para dar mais aquela postergada, para dizer que tem, vamos dizer assim, um trunfo na mão, mas a gente sabe que não vai dar em nada isso aí. A do Temer com a Dilma, cara, toda aquela comoção, aquela confusão toda, aquela pressão, não deu em nada. Essa aí do Bolsonaro com o Mourão, muito menos. Por mais que seja essa motivação. Ainda mais o pedido vindo do Boulos. Imagina, aonde que o TSE vai caçar a chapa do presidente partindo um pedido do Boulos? Impossível, cara. Não tem a menor condição. Não pelo Boulos, pelo judiciário, obviamente. É porque a eleição não interessa a classe dominante, né? Economicamente. No mundo, em toda a democracia burguesa só se faz eleição porque é o jeito mais tranquilo de manter uma aparência democrática. Mas não é rentável para essa galera, sabe? Porque, sei lá, velho da van, dono da Riachuelo e companhia teriam que gastar de novo se fosse ter uma eleição, né? E sempre tem um certo fator que você não consegue controlar, né? Sempre pode dar, aspas, uma merda na eleição e o candidato da elite financeira não ganhar. Então, não é do interesse da classe dominante que haja uma outra eleição, então acho que por isso que não segue em frente esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa geralmente otimista, mais cedo eu estava bem pessimista sobre isso, mas eu tenho ficado mais otimista. Eu acho que é uma forma de sobreviver, sabe? Uma forma de acreditar. Pode ser que não seja caçado, como realmente eu estava pensando mais cedo, mas eu procuro pensar que, enfim, enquanto houver esperança, eu vou continuar acreditando e continuar lutando para que alguma coisa aconteça, né? Para não existir aquele pessimismo da derrota, de nem tentar, nem acreditar. Eu vou apoiar, vou te apoiar. Gostei do otimismo da Stephanie. Eu vou te apoiar nesse otimismo, porque eu acredito que, apesar desse primeiro pedido de cassação julgado agora, ele não ser levado às vias de fato, eu acredito que esse pedido ele vai render forças com os demais pedidos de cassação. E só o fato né? Só o fato do Barroso ter colocado isso em pauta, sabe? Ele acabou de assumir a presidência do TSE e ele já colocou esse pedido em pauta. Então nada me diz que ele não colocaria os demais pedidos em pauta em sequência também. E se você tem o julgamento de 6 pedidos de cassação em sequência, algum deles sabe, tem uma chance muito maior de vingar. Se a gente deixasse isso, protelasse isso, deixasse isso para muito mais adiante, aí sim, seria quase impossível. Mas agora, se esses pedidos eles forem julgados em sequência, tem uma chance muito maior de um deles vingar. Vou continuar aqui.
seguir adiante, que a gente vai para os tópicos principais da parte que todo mundo acha chato. Não, a notícia que eu vou puxar agora aqui, o primeiro tópico para a gente discutir, vem dentro de um conjunto de notícias que falam sobre as intervenções do Ministério da Saúde. Nosso Ministério da Saúde que está sem ministro da Saúde propriamente dito. A gente tem um ministro interino, que é o Eduardo Pazuzuelo. Ele que caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas, né? Ou foi, sei lá, fizeram algum ritual para ele assumir como ministro interino. O Pazuzuelo, ele exonerou 2 servidores da área dedicada à saúde, das áreas dedicadas à saúde sexual de mulheres e homens. As exonerações da Flávia Andrade Nunes, que era coordenadora de saúde da mulher, e do Danilo Campos da Luz, que era coordenadora de saúde do homem, elas foram publicadas nessa última sexta-feira, e o motivo disso é porque o presidente da República, ele ficou irritado com uma nota que os funcionários assinaram, uma nota que era sobre a saúde da mulher, e de acordo com o presidente, essa nota ela estava defendendo o aborto, ela estava fazendo apologia ao aborto, e esses funcionários eles foram demitidos por isso. Basicamente, esse documento, esse documento era uma nota técnica, que foi assinada pelos 2 servidores exonerados e outros, e que tratava do acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva no contexto da pandemia da Covid-19. Basicamente, a nota, ela dizia que deveriam ser mantidos os serviços essenciais, de modo interrupto, de atenção à violência sexual e acesso à contracepção de emergência, o que inclui o direito de adolescentes e mulheres adultas de interromper a gravidez em casos previstos em lei. Então, basicamente, a nota só repetia o que está previsto em lei e dizia: é bom que a lei continue a ser cumprida durante o período de pandemia, e a resposta que esses funcionários que eles decidiram assinar uma nota que defendia o cumprimento da lei tiveram foi a exoneração. Eu só queria discordar de você, Rodrigo, quando você fala que o Ministério da Saúde não tem ministro. Eu acho que desde o dia 17 de abril de 2020, o Ministério da Saúde tem um ministro que se chama Jair Messias Bolsonaro. Para mim tá muito claro isso, cara. Essa questão da nota técnica foi mais um dos absurdos que ele resolveu fazer intervenção no Ministério. Não tem o menor cabimento essa ação dele, e a gente vê em todas essas situações, na da cloroquina, agora em mais essa, que o Pazuzuelo é muito bom, que o Pazuzuelo, ele é apenas um fantoche ali do Bolsonaro, né? A gente achava que o TikTok era um fantoche dele, o TikTok, putz, era um bastião ali da saúde perante o que o Pazuzuelo vem fazendo. Primeiro, pelo Pazuzuelo, vou mandar um abraço para a nossa ouvinte Juliana Ponzilago. E segundo, eu quero dizer aqui que eu vou retirar uma concordância que eu tive com o presidente há muitos anos atrás, quando ele falou que era para o pessoal lavar o pinto, porque se ele demitiu o cara que cuidava da saúde do homem, ele aparentemente é contra lavar o pinto e tem que lavar o pinto. Lavem o pinto. Caraca, foi longe, hein? Eu lembro desse episódio, você concordando com ele. Eu concordo com o seu comentário, Rodrigo. Eu realmente acho que quem está sendo o nosso ministro da Saúde é o Bolsonaro, é por isso que o país está na merda que está. A gente já sabe da postura centralizadora dele, conforme o que ele defende realmente, que é uma ditadura. Então, ele já mostrou várias vezes que os ministros dele não têm autonomia nenhuma, que tudo tem que passar tem que passar por ele tem que aceitar, ele tem que dar a bênção dele para que os ministros eles possam atuar. Então, ele está sendo nosso ministro da Saúde e está tomando decisões baseadas, acho que ele está falando aí nas fake news que ele recebe pelo Zap para decidir alguma coisa. Quando ele decidiu que queria, no máximo, 1.000 notificações de pessoas contaminadas pelo vírus por dia, aliás, pessoas que morreram, foi uma coisa assombrosa, inclusive no sentido de tentar controlar a informação que vai ser levada para a imprensa, porque se você notifica que agora você vai dizer quanto é a quantidade de pessoas que elas estão infectadas ou que elas
morreram por conta do Covid-19 dentro de 24 horas e você só coloca essa informação a partir das 22 horas, isso é horário onde os principais jornais que são mais vinculados, que são mais assistidos, eles não vão estar mais passando. Então, eles vão ter que noticiar coisas do dia anterior, informações do dia anterior. Então, é realmente uma forma também de controlar a liberdade de imprensa, né? Ele vai procurando meios, caminhos que dê para ir contornando isso e para, de alguma forma, maquiar os dados, né? Maquiar esses números. Então, a gente está sendo governado por esse cara, que é um cara que o seu governo é uma necropolítica, é uma política de morte. O Estado, na mão dele, tem realmente essa função de fazer viver e deixar morrer, que é isso, né? Pode fazer viver através, por exemplo, de verbas que vão ser destinadas à saúde, para que as pessoas possam fazer exame, para que as pessoas recebam acompanhamento, ou esse deixar morrer, não dá nem isso. Hoje em dia, o Estado, já faz um tempo, o Estado ele atua não só nessa questão de enviar seus agentes públicos para tirar a vida de determinados sujeitos, geralmente pobres e negros. Não atua mais só nesse sentido. O Estado vai e mata aquela pessoa quando esse agente público que entra na favela mata, né? Uma pessoa que ela é pobre e negra. No caso, estou me referindo à polícia. O Estado não mata só dessa forma. Ele mata também deixando morrer. Quando, por exemplo, dentro do serviço do Sistema Único de Saúde, você não consegue encontrar leitos suficientes, não tem máscaras suficiente para que as pessoas elas possam respirar, quando não tem médicos suficientes. Então, esse deixar morrer está totalmente dentro da política do Bolsonaro. E aí é uma questão que dói muito e machuca muito. E inclusive porque eu conheci pessoas que tiveram, enfim, que partiram desse mundo por conta do Covid-19. E a minha mãe, ela é um agente de saúde, então uma funcionária do Estado que trabalha na área da saúde e que ela esteve muito exposta durante esse período. E ela viu a situação em que muitas pessoas pobres e negras, do lugar onde ela trabalha, do quanto elas foram desassistidas e do quanto elas estavam desesperadas. Inclusive pessoas que votaram no Bolsonaro, que realmente estavam arrependidas porque perderam seus pais, perderam suas mães, perderam entes queridos, familiares. Então é uma política de morte e que precisa ser combatida, sabe? Eu não consigo de forma alguma pensar sequer que mas que bolsominion mereceu ou coisa do tipo. Não, gente, eu realmente só quero que tudo isso acabe logo, passe logo, porque eu acho que ninguém merece morrer dessa forma, sabe? Sem conseguir respirar. Desculpa, foi um desabafo também, corta. Não precisa, assim, se a gente brinca muito com algumas coisas, mas, sabe, a gente precisa ter muito nítido aqui que a gente tem um governo que está trabalhando contra a população preta e pobre, ele está trabalhando contra indígenas, ele está trabalhando contra o meio ambiente, ele está trabalhando para poder aumentar a exploração e poder lucrar em cima da nossa morte. É nesse sentido que esse governo trabalha. E esse tipo de estratégia de apagar dados, de apagar a realidade, de fazer com que a realidade divulgada seja diferente, ela não é novidade, sabe? A gente não é à toa que, como a Stephanie falou, o Bolsonaro já atua como um ditador, ele só consegue pensar como um ditador. Toda a formação que está entranhado na base desse governo e que se liga a esse elogio à ditadura é essa ideia de maquiar os males que o próprio governo causa. A ditadura não agiu a ditadura militar no Brasil não agiu de modo diferente. Foi idêntico. E os dados que a ditadura militar encobriu, muitos deles continuam até hoje sem serem descobertos. Sabe? Foi hoje o portal da transparência estava fechado, fecharam mais alguns portais de informação, como o da Comissão da Verdade também, foi fechado. É sempre essa tentativa de não dar informação para o público para que daqui a sabe-se lá quantos anos as pessoas ainda possam vir com um discurso. Mas espera aí, esse pessoal de esquerda aqui diz que na época do Bolsonaro era ruim, mas cadê? Eu não lembro não.
Eu tava na rua e tinha mais segurança, era tudo muito lindo na época, quero aquilo de volta. Do mesmo jeito que esse pessoal que não sofreu e continua desinformado a respeito do que foi a ditadura militar no Brasil, continua achando que aquilo lá era um mar de rosas, continua achando que houve um milagre econômico, continua achando que só morreram 400 e poucas pessoas na ditadura, desconsiderando as dezenas de milhares de índios que morreram por conta de trabalho da ditadura, sabe? Isso não entra nos números oficiais porque se fez questão de apagar muito desse material, como se tenta fazer agora. Daqui a 5, 6, 10, 20 anos, como é que a gente vai observar o que aconteceu durante essa pandemia e entender o que esse tipo de governo causa? Porque quando a gente discute esse tipo de cenário político em larga escala, a gente também tem que pensar em lapsos de tempo que eles são mais extensos. A gente tenta transformar o agora, a gente faz a luta do agora, pensando em como que a gente vai construir um histórico político para que daqui a 5, 10 anos a gente consiga ter o mínimo de formação e articulação de base para que as pessoas saibam o que aconteceu no passado e não repitam aquilo. A gente está no momento em que a gente está hoje, porque a gente não conseguiu, e a gente muitas vezes não teve ferramenta para fazer isso, fazer uma formação e uma articulação política de base, para que as pessoas realmente entendam o que é o histórico político brasileiro e por que a gente não deveria ter militares no poder, por que militares deveriam ser completamente distanciados da nossa política. A gente está na situação atual porque esse Estado atua com necropolítica, ele não é novo, e a gente tem aqui uma herança viva dele, no Bolsonaro, no Mourão e em todos os militares que estão ali presentes nesse governo, em todo mundo que forma a base desse governo, sabe? Quando a gente não vai falar, a pessoa defende isso, diz não. Quem vai pagar de oportunista e entrar nesse governo está assinando embaixo dessa política genocida também. Mas é foda porque tudo começa na internet, mas nada se limita a internet, né? A gente vem falando há algum tempo já sobre controle de narrativa, mas a partir do momento que o Bolsonaro fala que ele quer menos de 1.000 mortes por dia, e ele não está se referindo a uma política de saúde pública mais séria, ele quer controlar de fato a realidade, né? Quando você esconde dados, não é só a narrativa da internet que você muda, né? Você muda de fato os fatos, né? Você muda o que é factível ou não, o que existe, né? Porque se você pega e deixa de concentrar as informações, de consolidar elas em um lugar só, você literalmente mata fatos, você esconde coisas, né? E aí quando ele fala isso, só para lembrar, já é a maquiagem da maquiagem, porque o que a gente anuncia de morte por dia no Brasil é o que está sendo confirmado com prova e contraprova para a Covid-19. Mas se for pegar aí os dados que tiraram também do portal, inclusive, que referentes à síndrome respiratória aguda grave, que aumentaram aí mais de 20 vezes do ano passado para cá, você vai ter uma noção melhor do que realmente está morrendo, né? Você pega aí o estado de Minas Gerais, que está sendo famoso por ter, aspas, poucas mortes de Covid-19, mas que aumentou em 8 vezes o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave do ano passado para cá. Então, esse tipo de influência direta na produção e na consolidação dos dados, ele já passa do campo do Carlos Chês, da internet, da briga de fake news da narrativa, né? Porque se você pega os fatos e você os esconde, tudo é fake news, né? Não tem como você ter aí real news se os fatos não são produzidos, né? Então é uma tentativa de fato de controlar a realidade, não só mais a narrativa. E isso que eu acho preocupante, porque a gente vive muito na internet, mas a internet era só um meio. A vida ainda acontece, né, aqui fora, a vida ainda acontece no papel e na caneta, que é onde as coisas são realmente decididas ainda, é onde o dinheiro é direcionado para poder salvar vidas ou não. Então, eu fiquei... Eu tô até agora meio louco, tipo, meio pensando como é que alguém chega, né, Bolsonaro exigiu o número de mortes diárias abaixo de 1.000. Porque uma coisa é você tentar maquiar a realidade, vender que foi por outras causas, mas ele realmente quer controlar a realidade. Ele quer dizer, não existe isso e pronto. E quem discorda vai ser demitido, vai pegar vai pra ponta da praia, saca? E é sempre aquela escalada retórica que nunca fica só na retórica. Toda vez que a gente, né, voltando a um discurso já antigo nosso até aqui, toda vez que a gente normaliza uma declaração dele, toda vez que a gente fala que é assim mesmo, a gente vai perdendo espaço, sabe? E é foda, cara, porque se eu vou pegar aí sei lá, os mais de 8.000 indígenas que foram mortos durante a ditadura, eles não existem, sabe? Nos livros de história, eles não existem.
não existem, ponto. É como se nunca tivessem existido, é como se tivessem sido apagados, porque nem a morte deles ficou registrada. E aí nós temos milhares e milhares de brasileiros que estão passando pela mesma coisa agora. Tem milhares e milhares de famílias que perderam uma pessoa que nem virou estatística, sabe? A gente tá passando do domínio de só virar estatística, entre aspas, para nem virar mais estatística. É muito complicado, muito triste. Não, e o que eu fico maluco da cabeça é ver que esses caras, eles realmente acham que eles estão vivendo em 64, porque você, em pleno 2020, achar que você vai controlar os dados de mortes e de pessoas infectadas no meio de uma pandemia, sendo que, geralmente, quem alimenta os dados do Ministério da Saúde são as secretarias estaduais, e você tem diversas iniciativas que estão coletando os dados, a própria imprensa e tal, é você realmente achar que está vivendo no passado, onde na época da ditadura, por exemplo, quando teve aquele surto de meningite que matou também muita gente no Brasil, a ditadura ficou tentando esconder o máximo que pôde até não conseguir mais. Então, às vezes eu fico com a impressão que eles realmente ou acham que estão vivendo em 64, ou tentam criar mais confusão ainda para desviar o foco, porque é aquilo, né? Que a gente sempre fala que eles estão tentando desviar o foco com Damares, com ministro Salles, enfim, porque agora ficou numa situação que os veículos de imprensa se uniram, né, para divulgar os dados. Aí tá lá Extra, G1, acho que a Folha de São Paulo e acho que o UOL, se não estou enganado, se juntaram para fazer um consórcio lá que vai reunir todos os dados de mortes diárias e vai ficar divulgando. Aí você tem, sei lá, a Associação dos Secretários de Saúde dos Estados, que eu não sei se é esse o nome, também montou um painel para divulgar as informações. Aí você tem várias iniciativas individuais que também coletam e divulgam as informações. Então fica uma confusão danada, aí o governo fala que não, está reformulando o painel. Aí vem o STF, intervém e pede a continuidade da divulgação do jeito que estava. Aí o governo está arriscado a usar uma narrativa de falar, não, a gente queria reformular para deixar uma coisa melhor, mais transparente, mas o STF não deixou, mandou divulgar do mesmo jeito. Aí volta o gado contra o STF. Então, vai criando uma confusão tamanha que a coisa vai se perdendo, e o que até o Diego falou da questão da normalização, você vai normalizando que estão morrendo 1.100, 1.200, 1.300 pessoas todos os dias, porque a coisa está tão confusa por conta de outras situações que você se perde no meio do caminho. Né? E só para comentar que esse processo, por exemplo, de recontagem de números de mortes durante cenários como esse, é até normal de acontecer. Mas sempre você reconta para cima, porque você diminui sua notificação, porque chegou o resultado que não tinha chegado, você conseguiu medir impacto de coisa que não dava para medir antes. Então recontar é ok, só que se ele tá querendo recontar para achar que vai diminuir, não, cara, pare. Pelo contrário, se eu recontar vai aumentar. Cara, que eu ia até em cima disso, Diego, lembrar que mesmo que o Bolsonaro, o Planalto, deve perder as ações em torno dessa ocultação de dados, né? Até, ironicamente, o Alexandre de Moraes foi novamente sorteado para lidar com o inquérito que toca o Planalto. Ele vai ser o relator das ações contra a ocultação de dados do coronavírus agora, que já estão em progresso. Então, provavelmente, de modo judicial, o Planalto perde essa ação. Porém, tem um mal que ele é muito maior e que ele segue nessa ocultação de dados, que é o tipo de lorota que se cria em torno disso. Então, a versão, a narrativa criada pela base do Bolsonaro e que continua a ser divulgada em grupo de WhatsApp, continua a ser divulgada no Facebook, é de que os dados de mortes eles estão inflados, que a culpa é dos governadores que estão tentando arrancar dinheiro da União inflando esses dados e que isso tudo é uma grande mentira. E por mais que a cada dia, inevitavelmente, cresça o número de pessoas que estão passando pelo sofrimento de ter um familiar, uma pessoa próxima que ou pegou Covid ou faleceu por conta do Covid, por mais que esses números cresçam, a base firme, sólida do Bolsonaro, não adianta você trazer informação nesse sentido. Vai continuar nessa crença de que os dados estão inflados e que os governadores estão tentando arrancar dinheiro da União. E isso se aprofunda cada vez mais com esse tipo de medida. A intenção, me parece, estratégica do Planalto em fazer esse tipo de negação da realidade é poder desviar uma possível compreensão. Foi algo similar
com o que foi feito com relação ao desmatamento no ano passado. Vocês vão lembrar que o Bem discurso lembrado, em cima bem do lembrado. INPE foi o mesmo. O Bolsonaro negou as pesquisas apresentadas pelo INPE de que houve crescimento no desmatamento, mesmo ele tendo perdido, supostamente, aquela batalha, na prática ele ganha na comunicação. Porque dali para frente ficou na sua base uma constante afirmação da dúvida de peraí, esses dados aí eles estão maquiados, é isso mesmo que está acontecendo? Mas tem tanta floresta por aqui, como assim está acabando com a nossa mata? Olha lá a quantidade de mato, olha a quantidade de ave, é esse o nível da coisa. Então nessa base... O inverno faz frio, cadê o aquecimento global, né? Exatamente, cara. Então, assim, esse tipo de guerra informacional, a gente continua perdendo. A gente não aprendeu ainda como é que funciona essa guerra informacional. Tem ponto positivo? Tem. Porque ainda que essa base seja cada vez mais radicalizada, ela aparentemente não tem para onde crescer. As pesquisas em números mais sérios vão colocar essa base firme, essa base sólida do Bolsonaro ali, que não se consegue romper com informação mais, não em 30% como se jogava, mas em 24%, 26% dessa base. É significativo? É sim. É muita gente? É sim. Mas está muito abaixo do que outras pesquisas mostravam no ano passado. Então esse sistema de desinformação, ele, daqui para frente, ele trabalha para tentar manter essa base, mas ele não tem mais para onde crescer. Agora, como que a gente vai reagir? Como que as nossas instituições e nós, como ativistas, vamos lidar com essa base cada vez mais radicalizada e que tem tornado as suas ações em prática? Como que a gente vai lidar com elas? Qual a resposta que a gente vai dar? É a nossa pergunta daqui para frente. Como é que a gente vai responder a esses radicais negacionistas de ultradireita que saíram já do WhatsApp e, além de estarem na presidência da República, vão começar cada vez mais a tomar ações práticas contra o restante da população? Exatamente, Rodrigo. Mas vamos seguir aqui, né? Já que o Ministério aí está com seu ministro interino, que não é ministro, a curva continua ascendente, as cidades estão querendo abrir, porque uma das coisas que tem surgido aí nessa pandemia são os protestos contra o governo e em relação à pauta antirracismo aqui no Brasil. A gente teve mais um final de semana com ocorrência de protestos aí em pelo menos 20 cidades, né, no último dia 7. O movimento parece estar ganhando corpo, mas antes da gente começar a comentar sobre os protestos, eu queria puxar a Stephanie aqui para a conversa, para ela comentar um pouco sobre a iniciativa dela do Black Twitter nordestino, que foi justamente durante aí, a divulgação dos protestos e tudo mais, do que rolou no final de semana, que eu acabei conhecendo essa iniciativa dela. Eu queria deixar o espaço aqui para ela poder divulgar e até convocar mais pessoas. Então, gente, o Black Twitter nordestino surgiu como uma ideia de unir pessoas negras do Nordeste. Geralmente, a referência que a gente vai ter, referência acadêmica, política, intelectual, ou até mesmo de influencers e artistas negros, enfim, geralmente cantoras, cantores, vão ser de pessoas da região Centro-Sul. E aí o Black Twitter Nordeste vem como uma forma de que pessoas negras nordestinas, elas possam seguir umas às outras, possam se conhecer, desenvolver vínculos de amizade, a gente possa se articular para se engajar mais virtualmente, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, nossos projetos, para que a gente realmente... e também consiga se impulsionar, ter visibilidade dentro desse contexto do Twitter, que tem se mostrado uma ferramenta muito bacana, tanto de mesmo de construção de uma militância, construção de uma agenda e de até mesmo autopromoção da nossa área de trabalho, do que a gente faz na vida, né? E aí ele surge como essa vontade de que a gente também apareça, de que a gente tenha visibilidade, a gente consiga colocar as nossas demandas, nossas pautas, que elas são específicas por causa dessa sobre-representação de pessoas negras da região Centro-Sul. Muitas vezes se cria um imaginário de que as vivências das pessoas dessa região
são as vivências de todas as pessoas negras do país. Então, por exemplo, se faz uma pesquisa ou se diz que ser negro em tal região ou questões relacionadas a essa negritude, vamos dizer, em uma cidade como Rio de Janeiro, ser negro é viver isso ou passar por isso, ou as questões raciais aqui ocorrem de tal forma. E aí isso é colocado como se fosse uma questão do Brasil todo, e não é bem assim. Inclusive, pessoas negras da região Centro-Sul muitas vezes fazem comentários xenófobos com pessoas nordestinas, ou algumas vezes até por ignorância, por não conhecer, faz algum comentário que uma pessoa nordestina facilmente pode ir lá e dizer, olha, não é bem assim, você está equivocado, você está equivocado. Então, a importância que a gente possa falar, nós possamos falar por nós mesmos sobre as nossas vivências e sobre o que é ser negro dentro desses contextos. Por exemplo, aqui no meu estado existe um discurso de que não existem negros. E isso é uma coisa que é muito diferente de outros estados, e ao mesmo tempo eu sei que vão ter estados aqui no Nordeste, por exemplo, ou em outras regiões que vão ter uma história similar, onde vão dizer que não existem negros lá. E aí, até essa coisa que é similar, ela vai acontecer dentro de especificidades. A maneira que eu aprendi aqui foi que não tem negro no Ceará, porque aqui para cá não vieram muitos escravizados, e aqui é a terra da luz, é a terra da liberdade, foi o primeiro lugar onde houve a libertação desses escravizados, e só houve essa libertação porque tinham poucos escravizados. Então, e aí, essa narrativa que se coloca faz com que as pessoas até hoje acreditem, digam que não tem negro no Ceará, mesmo existindo várias pessoas negras aqui no Ceará. E é uma forma também de apagamento da luta desses povos negros que habitam e habitam por muito tempo aqui e que lutam por muito tempo. Porque parece que assim, como tem pouco negro, então a gente vai liberar. Só que não foi isso, foi a luta de vários escravizados e libertos e descendentes desses libertos, tal como o Dragão do Mar, que se impuseram contra esse sistema escravagista e disseram, não, a gente não vai mais aceitar que isso exista. Então, é uma forma de apagamento muito grande, que tenta anular nossas identidades até hoje, entendeu? E aí, no Nordeste, cada cidade e principalmente cada estado vai ter contextos diferentes sobre essa negritude, de como é que você vai vivenciar isso, do que é ser negro nesses lugares, entendeu? Porque tem esses contextos históricos que são regionais, que são específicos, que vão ter a ver com a formação daquele estado mesmo. E aí a gente estava sentindo a necessidade de falar, de colocar outras narrativas, né, de contar as nossas histórias, de nos autorreferenciar mesmo e de nos aproximar. Porque aí vai ser, vou dar um exemplo aqui, as manifestações, em relação às manifestações, né, que ocorreram no domingo, eu vi várias pessoas que elas são pessoas negras que elas são mais famosas dentro do Twitter e que elas são da região Centro-Sul e que elas eram pessoas que são militantes, que são conhecidas, né, e que estavam fazendo uma cobertura, não foram para as manifestações, mas estavam fazendo uma cobertura virtual das manifestações, divulgando, retweetando, falando tudo que estava acontecendo dentro desses protestos. E eram em estados do Centro-Sul. Então, por exemplo, as manifestações que estavam acontecendo nos estados do Nordeste, elas não tiveram tanta visibilidade dentro do Twitter, elas não apareceram tanto. Nem as do Nordeste, nem as do Norte. E aí, a importância dessa ferramenta é também para que justamente a gente possa dar visibilidade à nossa luta política aqui, sabe, no Nordeste, para que ela apareça também, para que mostre que a gente não é um povo passivo, sabe, desde Palmares a Canudos, enfim, a gente está sempre agindo, mas a questão é a gente não tem tanta visibilidade, entendeu? Até porque boa parte dos meios de comunicação tem suas sedes na região Centro-Sul, né, então aí é que tá. Então, faço convite para as pessoas pretas do Nordeste que façam postagens no Twitter, marquem lá hashtag BlackTT
nordestino e postem os seus perfis, digam quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês trabalham, divulguem seus projetos, que vão ter várias outras pessoas pretas que elas vão seguir, e aí a gente vai conversar, a gente vai, enfim, tentar criar essa conexão e essa articulação para que a gente possa estar se fortalecendo aqui, dando visibilidade às nossas questões. Excelente iniciativa, muito bom, Stephanie. E quem quiser falar diretamente com você, porque eu geralmente esqueço de pedir para as pessoas passarem o seu perfil e muita gente não olha a descrição. Quem quiser falar diretamente com você no Twitter, sua arroba é qual? @palmaresvive. Excelente. E agora, continuando aqui no contexto dos protestos, você queria comentar sobre o Camilo Santana, né, no Roda Viva. Parece que o discurso dele não foi alinhado com a ação da polícia nos protestos, né? Não, Camilo Santana fez um discurso muito bonito, dizendo que é a favor da democracia, que nós temos que resistir e garantir a democracia, porque muitas pessoas morreram pela nossa liberdade, a gente tem que lutar mesmo pela livre imprensa, e fez todo aquele discurso muito bonito, né, de que a gente precisava lutar e garantir essa democracia, mas nas manifestações de domingo, nas manifestações que foi antirracista, é sempre importante falar que essa pauta do antirracismo, ela não vem abaixo do antifascismo, são pautas que elas estão juntas, mas é mais importante ainda a gente frisar a questão antirracista, que foi assim que essas manifestações, elas também foram tendo mais fôlego, foram surgindo de forma mais potente, e aí, embora ele tenha todo esse discurso, né, de democracia e defesa da democracia, a polícia militar e o choque estava todo preparado, estava tudo organizado, tudo orquestrado, como se fosse como se tivesse armado uma arapuca mesmo para receber os manifestantes que estavam indo para o protesto. Então, o protesto sequer durou muito tempo, porque assim que as pessoas chegaram, eles já foram logo prendendo. Foi uma situação de muita truculência. Tem vídeos na internet que mostram como foi a abordagem, como ocorreu toda a situação. E o Camilo Santana, ele tem uma política de segurança pública que ela se contradiz totalmente ao discurso dele de garantir essa democracia. Ele é um candidato que é presidenciável, é uma aposta do PT para a próxima eleição, mas ele, ao mesmo tempo, tem uma política de segurança que é totalmente aliada ao governo Bolsonaro. E isso se mostra quando estava havendo, durante diversos domingos, houveram manifestações pelo fechamento do STF, manifestações pró-Bolsonaro, querendo também o fechamento do Congresso, e a ação da polícia com esses manifestantes foi totalmente diferente da maneira que a polícia agiu com os manifestantes pró-democracia. Então, eu, como uma mulher cearense, eu quis muito falar sobre isso, porque eu quero pontuar que o discurso é uma coisa, mas a prática é outra. De todas as formas, inclusive no perfil dele no Twitter, vocês podem ver, ele tentou dizer que mas não é bem assim, a gente vai ter isenção, do jeito que trata um, trata outro, mas não foi o que aconteceu, até porque não existe isenção dentro da política. Ele faz esse discurso e, na prática, ele mostrou outra coisa, eu acho importante dizer isso, por quê? Porque muita gente, ele provavelmente vai ser um presidenciável, né? E aí, gente, eu tô dando um alerta pra vocês, tá bom? Isso é um alerta, é um aviso. Provavelmente ele vai ser um presidenciável, assim como o Ciro, né? Que se candidatou aí, muita gente acreditou e confiou que o Ciro é a mudança, o Ciro é massa, vamos botar fé no Ciro. Muita gente deu voto e depois muita gente se decepcionou. Então, eu tô mandando recado. Não confiem no Camilo Santana. É isso, gente. Olha só, hein? Boa visão aqui de quem tá passando em loco essa situação. Muito bom, Stephanie. Realmente, assim, eu compartilho também dessa sua opinião que às vezes a coisa fica muito focada aqui no Centro-Sul e a gente não acompanha realmente o que acontece nos estados do Nordeste, cara. Então, esse seu relato é realmente importantíssimo e o Midcast está sempre aberto aqui para esse tipo de
informação, né, para esse tipo de divulgação também. Diego e Rodrigo, querem comentar alguma coisa aí rápida sobre a questão dos protestos? Que acho que basicamente foi mais do mesmo do que já tinha rolado na semana anterior, né? Quer falar, Diego? Não, tô de boa. Eu não vou. Eu também tô satisfeito, assim, eu já me sinto muito contemplado com as falas. E fico muito feliz com o aviso, assim, porque apesar do Centro-Sul tender a tentar ignorar o que acontece no Nordeste e no Norte, a gente não pode mais deixar de observar o Nordeste e o Norte como forças políticas também, né? E inclusive os embates e as polarizações pelas quais a gente tem passado de 2016 principalmente para cá, elas evidenciam para a gente essa distância cada vez mais, essa incompreensão do que propriamente é a defesa política do Ciro Gomes. Para mim é um sintoma disso, sabe? Que a gente brincar muito com o Ciro Gomes, mas aqui no Centro-Sul existe uma distância muito grande, a maioria das pessoas não acompanhou o histórico do Ciro Gomes e não sabe exatamente do que se trata o projeto dele de modo mais aprofundado. E é bom ter esse tipo de aviso e a gente continuar alerta com qualquer tipo de discurso nacional desenvolvimentista, com qualquer tipo de discurso que ele seja extremamente focado em políticas de segurança pública com propostas miraculosas. Nada disso nos atende, sabe? Nada disso vai funcionar da maneira como a gente esperaria que funciona. Pra gente tentar romper um pouco do engano no qual a gente caminha no Centro-Sul durante um bom tempo, acho que esse seria um bom início. Mas a gente comentou, acho que bastante sobre alguns dos pontos que eles já estavam aqui na pauta no episódio passado também. Então é importante a gente continuar a acompanhar o andamento dessas manifestações para os próximos fins de semana. A gente já tem novos atos marcados também. Gostei muito desse lembrete de que a gente não pode trabalhar com a pauta antifascista como se ela não fosse uma pauta antirracista. Galerinha que está descobrindo o antifascismo agora, lembra disso, tá? Ser antifascista é ser anticapitalista, é ser antirracista. Quando você diz antirracista, não basta você... A lógica dessa palavra é de que não basta você só não ser racista. Você tem que ser ativamente contra o racismo. Você tem que trabalhar para que o racismo acabe. Se você não se esforça, não trabalha, não se movimenta para que o racismo acabe, você não é antirracista. Então, se você não é antirracista, não me venha só colocar a bandeirinha antifascista e achar que você está participando de toda essa movimentação. Isso que a gente acompanha agora com esses protestos é, de certo modo, um convite para todas as pessoas que se identificam, começam a reconhecer essas pautas agora, que começaram a pensar mais sobre política a partir dessa destruição geral da realidade razoável que a gente tem nesses últimos anos. Se você começou a acordar agora para isso, começou a formação política, faz igual a Anitta, vamos estudar, vamos aprender um pouco mais e tentar trabalhar para que a coisa se transforme. Não apenas diga não sou racista, mas ajude na luta, trabalhe para que o racismo ele tenha algum tipo de fim, sabe? A gente não lida com a ilusão de que o racismo vai desaparecer pro dia pra noite. Se a gente tivesse essa ilusão, a gente já tinha desistido há muito tempo. A gente compreende que é uma luta constante. E para que essa luta ela seja constante, que a gente tenha cada vez mais ganho, a gente precisa sim de aliados. A gente fala de uma pauta antirracista, mas como não brancos, a gente fala disso na expectativa sim de que a gente tenha um olhar carinhoso para as pessoas brancas, principalmente em situação de poder, e que possam atuar dentro da pauta antirracista. Acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar no final dessa pauta. Aqui tem outros tópicos que a gente poderia comentar ainda em cima disso, mas eu acredito que o episódio já está um pouco longo, já está um pouco tarde também, nosso raciocínio está um pouco cansado agora nesse final. Vou só fazer uma pergunta aqui para o Diego para finalizar, porque a gente tem um ponto que foi discutido no último dia, pouco antes da gravação também, que também tem uma incompreensão em cima disso, que é uma movimentação de alguns setores das TVs católicas, uma sinalização de apoio ao Bolsonaro, de certa maneira de se vender para o governo. Isso ficou um pouco confuso, eu queria que se o Diego pudesse esclarecer a gente a respeito disso. Então, sempre que te perguntarem o que Jesus faria no seu lugar, lembre-se que fazer um chicote de cordas e entrar no templo virando a banca e sentando porrada em filho da puta é uma opção válida. Caralho. Eu quero começar com isso. E assim, só para dar um pouco de contexto, teve uma reunião essa semana de
representantes de algumas TVs de inspiração católica, como, por exemplo, o deputado Eros Biondini, que é do PMDB, né, que era ligado à Canção Nova, mas agora já é ligado a outra emissora, como um padre cantor aí, o padre Reginaldo Manzotti, e alguns outros, prometendo, né, ajudar aí o governo, né, prestar apoio em troca de verba de propaganda estatal e de facilitação em renovação de concessões. É uma galera que é da renovação carismática, que é a ala neopentecostal da Igreja Católica, que pratica e se comporta exatamente da mesma forma que Valdomiro Santiago, e R.R. Soares, né, que tem aí partilha das mesmas doutrinas e uso das mesmas ferramentas, né, que já apoiou o Bolsonaro durante a campanha, principalmente o suprassumo da escrotidão na igreja. E, meu amigo, isso quer dizer alguma coisa, que se chama Padre Paulo Ricardo, que eu nem sei de que diocese esse cara é, porque se eu fosse bispo da diocese dele, ele já tinha sido excomungado há muito tempo. Aí, logo em seguida, a CNBB e a Signis, né, que é a Associação das TVs de Inspiração Católica e a Associação das Rádios de Inspiração Católica divulgaram nota, dizendo que não foi uma iniciativa oficial, né, que, obviamente, a CNBB não compactua com esse governo, com as políticas que ele defende, né, como sempre, apesar da igreja ser um Estado unitário aí, ainda tem muito espaço para debate, né? Cada lugar é de um jeito, sobretudo porque dentro de cada diocese o bispo manda com poderes bem absolutistas, assim, né, de certa forma. Então tem espaço para muita barbaridade no meio disso tudo. E aí é complicado quando, né, eu que venho de uma tradição de pastoral da juventude, uma tradição de teologia da libertação, ver esse tipo de movimentação, né? Porque a gente trabalha tipo, em pequenos grupos espalhados na periferia das cidades, enquanto essa galera tem TVs com programação 24 horas por dia falando desse outro Jesus que não está na Bíblia, né? Do Jesus do dinheiro e do poder. Então é uma briga desleal e complicada, né? E aí eles tentaram se defender dizendo que não era por dinheiro, mas amigo, se você diz que defende valores do evangelho e você apoia o Bolsonaro, tem alguma coisa errada com seus valores, com seu evangelho e com você. É meio que isso que eu quero dizer. Sim, e é uma ala da Igreja Católica que tem conquistado cada vez mais seguidores, e principalmente seguidores jovens. Tem uma igreja onde meu amigo ele é atuante nessa parte da teologia da libertação, né, que ele faz parte da pastoral da juventude. E uma vez eu fui para uma atividade lá com ele e tinham jovens que eles iam acorrentados para a igreja, usando correntes no corpo, porque eles, eu não vou citar aqui o nome deles para, sei lá, não dar ibope, ninguém pesquisar, mas eram jovens que tinham uma postura, como eu posso dizer, bem estilo Sara Inverno, sabe? De serem esses jovens que estão ali falando de Deus, que se acorrentam como se fosse uma forma de se autoflagelar para Deus, mas que estão dispostos e querem comprar uma arma para matar alguém que tem uma discordância política com eles, sabe? É uma coisa que ela vem através dessa parte realmente financeira, né? De que a gente vamos... enfim, que a gente sabe, como você já pontuou muito bem, mas que não fica só nisso, fica numa parte de um fundamentalismo mesmo. Jovens que estão sendo moldados de uma forma para, por exemplo, perseguirem pessoas de religião de matriz africana, para ameaçarem pessoas LGBTQI+, para, sei lá, perseguirem pessoas que são de esquerda, ameaçando também a questão de um dano físico. Enfim, tudo isso está bem articulado e está bem próximo, né? E, tipo, essa galera é a mesma parte da igreja que quando, por exemplo, se você é filho de uma família muito fervorosa e você é homossexual, você é mandado para o seminário para ser padre, porque uma experiência mais próxima com Deus vai te converter da sua homossexualidade, e aí vem um monte de gente frustrada que acaba virando padre, e aí vem um monte de escândalo de violência sexual por parte de padre.
é o tipo de gente que, como ela falou, que coordena ataque a templo de religião de matriz africana, que dá muita raiva. Eu acho que a expressão dá muita raiva é uma boa expressão pra encerrar o comentário, cara. Com certeza. Então vamos logo para as dicas culturais. Eu quero começar aqui indicando uma entrevista do antropólogo, pior que eu não sei falar o nome dele, é Piero Lerner. Acho que é Lerner. isso. Pode falar Lerner. Boa. Lerner. Ele é professor lá da Universidade Federal de São Carlos e ele deu uma entrevista para a BBC e o título da reportagem é o seguinte: Bolsonaro tem papel de causar explosão para permitir ação reparadora de militares. E durante a entrevista tem o desenvolvimento dessa ideia dele, é uma entrevista mais ou menos extensa, né? E eu recomendo para você ficar bem desgraçado da cabeça com várias teorias do que pode estar por vir. E assim é bom para começar assim, domingo de manhã, dar aquela leitura bacana para começar o dia empolgado, né, com o que está aí comandando o país. Então essa é a minha bela dica da semana. E assistam This Is Us, que é muito bom, cara. Continua aqui na minha maratona, é excelente demais. Stephanie, você tem alguma indicação? Série pra assistir, pode ser? Pode, claro. Assistam Pose. Nossa, maravilhoso! Adoro Pose! Isso, assistam, é maravilhoso, 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 perfeito. Então tá aí a dica da Stephanie. Pose, é isso, né, o nome? Isso, P-O-S-E, Pose. Pra quem tá cansado de assistir RuPaul's, entendeu? Já não aguenta mais a tretagem de RuPaul's, vai assistir Pose, que vale muito a pena. Muito, 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 muito. É incrível. Pose é a série, cara, com o maior elenco trans que você vai ver, assim. É muito, muito boa. Sim, e ela é ótima porque ela não foca, não é aquela coisa que foca só em sofrimento, em dor, mas ela mostra superação, ela mostra vida, mostra amor, alegria, mostra as dificuldades também, mas sei lá, é aquela série que você assiste, você chora um pouco, mas ao mesmo tempo você se sente mais forte depois de assistir. Excelente. Então eu vou recomendar aqui a série que o Victor disse que assistiu e não gostou. Eu vi a primeira temporada em uma sentada nesse fim de semana e daqui a pouco vou começar a ver. Não, já tá tarde. Tem que trabalhar amanhã à noite, vou ver a segunda temporada. Vamos tentar dar uma dica pro ouvinte identificar onde é. Fica na Amazon Prime, correto? Correto. Então é a única dica que a gente vai dar aqui pra ninguém me cancelar depois. E tem a ver com cachorro. Ok, chega. Beleza, eu vou indicar também uma timeline que saiu no site do PT com aí todas as informações, traçando um histórico, né, de desinformação e fake news que foram feitos contra o PT ao longo do tempo. E a que eles fizeram contra a Marina em 2014, tem nessa lista aí também? Não sei porque eu não cheguei a ver toda, assim, mas... Só pros meus amigos petistas não falarem que eu falo tão mal assim do PT, tá aí uma coisa... E eu tinha que dar uma alfinetada aqui, né? Tá aí uma coisa boa do PT pra você ver aí. E por último, eu quero indicar o Umbanda Cast, que obviamente é um podcast sobre Umbanda. Olha, interessante. Não conhecia. Nossa, que surpresa! Cara, eu tô com algumas indicações aqui. Eu vou, como sempre, eu indico um podcast, né? Então o podcast que eu vou indicar essa semana, ele tá ligado com uma das indicações que eu dei no episódio passado. No episódio passado eu sugeri o perfil Biblioteca Terra Livre para mais leituras anarquistas em cima muito do que a gente discutiu, né? Dos protestos com teor antifascista. E hoje eu vou indicar o Antinomia, que é um podcast da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a Rádio Antena Zero. Tem diversos episódios de leitura literária de bases anarquistas também, e o último que eles lançaram, no dia 6, a gente está gravando isso aqui no dia 10, agora dia 9 para 10, eles lançaram no dia 6 um episódio falando sobre o papel antifascista nesses protestos que eles se iniciaram e eles têm como maior base a discussão antirracista. Então eu acho interessante ouvir um podcast antifascista que explica pra gente e demonstra como que a base dessas manifestações e o que a gente principalmente está discutindo agora nelas é o antirracismo. Então fica essa primeira dica. Vou fazer uma dica leve agora também, uma dica leve para quem quiser terminar o dia com tranquilidade, esquecer as imagens ruins, né? Pega uma thread, é um fio do Crayon Jones,
que é Pingu as David Bowie. Então basicamente são vários tweets com uma imagem do Pingu, aquele pinguim de massinha, de stop motion, o Pingu em uma situação, o camarada Pingu, e do outro do lado o David Bowie. Então são situações em que o Pingu tá, por exemplo, olhando no espelho, e o David Bowie também tá olhando no espelho. O Pingu tá segurando um arco e flecha, e o David Bowie também tá fazendo posição de arco e flecha. O Pingu tá ouvindo música, o David Bowie também tá com fone ouvindo música. São imagens para terminar bem o dia. Fica esse fio linkado. E minha terceira e última indicação é, de certa maneira, um jabá, e eu fico até feliz que o Vitor, sem saber, tenha deixado isso pro final. Porque, aqui ó, você que nos escuta, você gosta de literatura? Você gosta de literatura brasileira? Você gosta de literatura brasileira recente? Você gosta de literatura brasileira recente de ficção científica? Nessa semana, nessa quarta-feira, dessa semana que a gente está gravando isso aqui, vai ser lançado o episódio 0 de um podcast novo do portal Leitor Cabuloso chamado Pindorama. Pindorama é um projeto qual eu estou com o Denis Almeida, aqui o nosso ex-estagiário Denis Almeida, mais o Samuel Muca, do Boteco dos Versados, aí de Manaus, mais Ana Rusch, uma das maiores especialistas em ficção científica do Brasil, mais Senhor Basso, o patrão do Leitor Cabuloso. Em cada episódio do Pindorama a gente discute uma narrativa de ficção curta brasileira, publicada em revistas independentes de acesso gratuito. Então são episódios curtos, mais ou menos meia hora, em cada um a gente recebe um convidado, uma convidada também para debater com a gente, vai ficar linkado aqui, e esse episódio 0 sai essa semana, e o episódio 1, no qual a gente vai discutir Esperando Simone, do Rodrigo Assis Mesquita, não é dia 22, dia 22 já era, dia 11 já era, agora é dia 17. Dia 17, pode acessar o feed, assina o feed que já vai estar aqui linkado na descrição do episódio, assina o Pindorama e no dia 17 vai sair o nosso primeiro episódio da temporada. Projeto muito bom, estou muito feliz de participar com essa galera que eu citei aqui e eu espero que todo mundo que escuta o Midcast assine o Pindorama. Caraca, que jabá foi esse, hein, cara? Vou pedir uma verba lá no nosso PicPay do Leitor Cabuloso lá. Vou mandar uma mensagem pra Domênica, porque tá demais esse jabá. Eu já faço o jabá do Midcast em todos os episódios gravados da temporada do Pindorama, então já tá pago isso. Cara, muito bom esse projeto aí, cara. Desejo aí sorte pra vocês e um belo time que vocês montarem. Parabéns, cara. Excelente, cara. Tá aí, eu vou dar um jabá aqui do Midcast, né, que foi o Bendita Inclusão Digital, novo formato que estreou aí no feed essa semana. Um bate-papo que eu tive lá com a Beatriz Lassance. Fica também aqui a recomendação, um formato que tá começando aí esse episódio piloto, provavelmente ainda essa semana no lançamento desse episódio vai surgir um outro formato aí no Midcast e eu espero que os ouvintes aí curtam também mais essas novas contribuições aí no feed do Midcast. Vamos fechar por aqui logo então, esse episódio gigante. Se você chegou até o final, curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, a do Pindorama também. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$2 ou R$5 lá pelo PicPay. Quem colabora com R$5 recebe conteúdo extra. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Vai ter lá, você cadastra, vai ter um botãozão lá, pagar, fazer que nem o pessoal do Medo e Delírio fez, né? Clica lá, procura lá por Midcast, assina um dos planos ou lá no padrim.com.br/Midcast. Stephanie, muito, muito obrigado pela sua participação. Espero que você não tenha ficado traumatizada de no primeiro podcast que você participa já ter aqui 2 horas e meia de gravação. Espero que você tenha curtido e que você possa voltar mais vezes aqui no Midcast e participar de outros podcasts aí pela podosfera fora. Tudo bem, gente. Eu que agradeço o convite. Gostei muito de bater esse papo com vocês. As pautas foram ótimas e estarei aceitando outros convites, porque eu gostei da conversa. Apesar de longa, é isso. Foi muito bacana. Foi muito enriquecedor para mim. E vou continuar acompanhando o Midcast. Opa, olha aí, ó. Já temos mais um ouvinte, então. Sim, agora tem 11 ouvintes. 11 ouvintes, olha aí, ó.
Beleza, então. Diego, Rodrigo, valeu. Até semana que vem. Escutem o Pindorama. Isso aí, vambora. Valeu, falou que o caminhão de lixo tá vindo aqui me buscar. Falou, galera. Boa semana aí. Se cuidem.